Eu vivo confortavelmente com o clickbait porque eu sei que eu estou a fazer clickbait para um conteúdo que eu considero de qualidade. Help humans to build and fund businesses. Ok. Todos os projetos, se tu fores ver que nós falámos aqui, todos batem nessa frase. Se Dom Afonso Henriques visse a tua vida, ele ficava fónix, ganda rei, tu és o rei de que império? Tu descreveste isso como sendo um fundo comunitário, mas eu acho que é mais do que isso. Chama-se Angel's Way. O nosso goal não é contabilidade. O nosso goal é criar o layer zero da economia, uma inteligência artificial que realmente consegue criar empresas e consegue estar ao teu lado e tu consegues com ela gerir as tuas empresas todas. Ricardo, porquê é que nasceu a Laika Ventures? Durante a minha carreira como empreendedor, eu sempre tive empreendedores mais velhos com quem eu trabalhei. Isso permitia-me errar menos e aprender mais rápido. E, portanto, a Laika Ventures surge exatamente para isso. Ou seja, outros empreendedores terem a oportunidade de trabalhar com um conjunto de partners muito mais experientes, o que permite errar menos e ser muito mais rápido, metódico e organizado a lançar os produtos. Ok. E que tipo de empreendedores é que estão à procura? Nós gostamos e procuramos trabalhar com perfis técnicos que tenham as capacidades técnicas para desenvolver o produto, enquanto nós, como co-founders, ajudamos não só também em produto, mas em todas as áreas adjacentes importantes como marketing, sales, legal, operations, etc. Ok. A Laika Ventures quer apoiar quem, como tu, acredita no impacto positivo da AI. Portanto, descobre mais em laikaventures.co ou no link na descrição e vamos para o episódio. Imagina um VC, VC no sentido tipo um fundo, que investe em podcasts. Ou seja, imagina que eu conheço um gajo, muito bom, que quero tê-lo... Já pensei nisso. Já pensaste? E qual é que foi a conclusão que chegaste? A conclusão que cheguei é Unit Economics, ou seja, demora muito tempo a um podcast a ter sucesso, depende muito da pessoa. Certo. E o valor fica todo na pessoa. Pois, ou seja, se ele no depois dia a se seguir fartar... criou outra cena e tu já foste. Certo. Tinhas que ter um contrato muito... Porque essa é uma cena que eu estou a explorar com advogados. Se é possível fazer um contrato pessoal. Em que tipo, sentido? a marca daquela pessoa. Tipo o que faz o Thiel, o Peter Thiel, com a Thiel University, como é que aquilo se chama? Que o gajo dá dinheiro às pessoas. Imagina, chegas lá à Thiel University, és aprovado, ele dá tipo 100 mil euros ou 200 mil euros e nos próximos 5 ou 10 anos todas as empresas que tu criares tens que dar 10% da equity à Thiel Foundation. Ok. Acho que é uma merda assim, não sei o detalhe. Mas uma cena desse género, se fosse assim era possível. Ok. Mas já viste o investimento? Pois, Há quanto tempo é que faz isto? nós, desde 2021... Portanto, E a abril cena é 2021. E qual é o profit? Pois. O profit. Estás a ver? E acho que Total, nós até zero. somos um relativo bom exemplo, porque acho que por cada um de nós, ou por cada um de nós há 10 que é só fundar dinheiro e por cada um de Bitalk há 100 ou 1000. Certo, e Eu mesmo acho. que esses de afundar dinheiro são 7 episódios. Depois Pois. morrem. Pois. Sim. A grande dificuldade aí que eu vejo é qual é o modelo de negócio dos programas. Eu acho que, então, acho que ainda fica mais óbvio se comparares isso a uma empresa de serviço em que produzes podcasts. Aí parece-me financeiramente muito mais saudável do que VC de uma coisa que não dá dinheiro. Não, claro que financeiramente, tipo, no dia 1 estás a faturar, se for uma empresa de serviços que produz podcasts. Mas não tens o upside de criar uma marca gigantesca, não é? Não, Eu já pensei várias vezes nisso. Não, eu não acho uma ideia assim tão estúpida. Eu não acho uma ideia assim tão estúpida. Acho que é muito difícil. Nunca consegui encontrar um modelo, por isso é que nunca fiz nada à volta disso. Pois, e depende de muitas pessoas, é como tu dizes. Não só no sentido de a pessoa sai e faz outro e tu ficas, olha, e agora? Por isso é que tinha de ser tipo VC, tinhas de apostar em 10 e produzir 10 e tu assumis os custos todos, e depois ficavas com uma parte da monetização. Imenso, mas tu se calhar sabes melhor que nós. Não sei, diz lá quanto é que custa. 100 mil euros por ano, 200? Não sei, imagina, se for com esta produção que nós temos aqui incrível, são para aí, não sei, tipo 100 euros por episódio. Mais edição. Quer dizer, 100 euros fixos, de custos fixos. Não é? mais distribuição que nós não fazemos neste momento. Mas vocês não cobram o vosso tempo. Eu não sei quanto é que isto custa, não é? O nosso tempo, etc. Sim, portanto, bastante. Eu acho que é tipo,
Isso parece um modelo que funciona com VCs de startups porque o multiplier da avaliação das startups é gigante. Em podcast vai de 0 para 0.2. Portanto, Não vai para 0.2? O problema é qual é a monetização do podcast a seguir. Pois, há o óbvio que é publicidade, que só que é muito difícil. Uma merda. Em Portugal é muito pequeno. Vocês não têm publicidade, pera não? Ainda não. Ainda não? Da última vez que falamos, não era monetizado, já era monetizável e vocês não queriam. Mas entanto isso mudou. Mudei de ideias. Quero. Só que não quero tipo o típico. Quero encontrar um modelo qualquer diferente. o típico é o que nós fazemos? O típico Não é era tipo para interromperes provocar. o podcast e dizeres se estás à procura de uma VPN como deve ser, Ghost VPN, tem uma VPN para ti. Registra-te já com o nosso código de desconto. Fez, ok. Você não quer fazer isso. Mas então como é? Mas Exato. Essa é a pergunta. não tens um modelo na cabeça ainda. Não. Já começamos a fazer algumas coisas, né? Lançamos um livro, lançamos um produto. Mas isso é uma monetização indireta do podcast. Isso é mais Para mim é monetizar a indiferente. audiência do que. É indiferente se é direto ou indireto. Eu não conseguia vender o cogumelo se não tivesse o podcast. Óbvio. Pronto. É isso que eu Ou quero. conseguirias, mas com muito mais esforço. Certo. Ainda esta semana vi um vídeo sobre isso, sobre como é que o Walt Disney montou. Ele tem um esquema super conhecido sobre monetizar a marca Disney, que tinha o conteúdo no centro e depois começa a fazer cogumelos à Lembro volta. qualquer coisa desse género, sim. E acabou a fazer agora. Yeah. Que Criar um literalmente parque com de diversões cogumelos. Bitalk. O Parque de Diversões Vital que era espetacular. A montanha russa série A. Era uma Adultzania. Não Em é vez assim de tão Kidzania. não é assim tão estúpido. Sim, mas então na altura eu lembro que a tua visão para o Vital que era isto é estritamente para deal flow e é para isso que nós usamos para Sim. depois alimentar. E tinham uma missão Isso ainda há quanto mais. Foi há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, pai. Foi tipo setembro de 23. Esse é o problema da cabeça do Tocha. Eu digo uma coisa 3 meses depois já mudei. Pois. Mas Agora estou mesmo à procura de monetizar. mas vocês tinham outra missão, que era E essa educar. missão mantém-se. Pois, ok, essa missão mantém-se. Que era Era qual? educar as pessoas que vêm em Portugal. Eu já tenho um modelo de negócio no Bitalk. É só que o modelo de negócio que eu tenho no Bitalk demora muito tempo. O deal flow. Sim. Ou seja, esse modelo de negócio passa pelo Olicipo. E neste caso agora pela Angelus Way, se calhar, não é? Ok. Passa em ser um magnet muito grande de deals pré-seed. Uhum. Depois investes nos deals pré-seed e se algum dia um desses deals pré-seed se tornar um unicórnio, tu pagaste o podcast 1 milhão de vezes. Pois. Certo. Só que isso é o se e é algum dia. Mas então agora tu estás a dizer que vocês querem monetizar diretamente o podcast. Diretamente, tu disseste que as que eu encontrei já que eram indiretas. Sim, ok. Quando digo diretamente é. Rapidamente. Não. Já. Já, sim. Sim. Já, quer dizer, pode ser tipo um plano que demora 1 ano ou 2, não me Sim, importa. sim, sim. Mas um unicórnio não demora 1 ano ou 2, demora 10, né? Claro. Pois. Então, neste momento, eles estão a fazer isso com livro, cogumelos. Isso são só testes. Ok. O Com livro. cogumelos acabámos com a produção do Paulo. Já esgotou. A sério? Sim, já está a trabalhar para plantar mais cogumelos. Espetáculo. Mas fala, explica aos cogumelos. Quem não sabe o que é. Já estamos a gravar? Já. Há 15 minutos. Gosto desse modelo. Caí na minha própria armadilha, que às vezes tenho convidados no meio. Já estamos a gravar. O modelo. Desculpa, repete a pergunta. Agora perderam-me. O que é que são os cogumelos? Como é que isso Está a surgiu? gozar a pressão, está a gozar. Os cogumelos surgiu basicamente na seguinte ideia, que é, então, voltando à questão da monetização, como é que tu monetizas sem fazer o típico ad? Uhum. Para não fazeres o típico ad, significa que o que tu estás a vender tem que ter alguma ligação com o conteúdo que tu estás a produzir. Uhum. A primeira ideia, eu acho que até nasceu que não foi... Quer dizer, a ideia já tem estado a germinar há algum tempo, mas houve há um tempo que tivemos um episódio sobre o sismo. Uhum. E falámos sobre o sismo e falámos sobre uma mochila dos preppers. Não é? Tu estás a ouvir aquele episódio e várias pessoas, de certeza que em casa estavam a ouvir aquele episódio e começaram a pensar: epá, se calhar devia ter uma mochila destas. Ok. Se nós vendêssemos uma mochila de preppers no Bitalk, estávamos a fazer duas coisas. Estávamos a Ok. aliar o conteúdo a um produto que é útil para as pessoas, A um pitch de vendas incrível, a um que pitch é de vendas o... que era o episódio, e ao mesmo tempo estamos a vender, conseguimos ter alguma margem para pagar os custos da produção. Uhum. Porque o problema é, à medida que nós que vamos criando conteúdo, nós queremos sempre elevar mais o nível, queremos produzir com mais qualidade, né? Claro. Então a GAF diz: agora vamos pôr uma grua, agora vamos pôr aqui esta câmara, agora vamos comprar estes microfones, agora vamos comprar estas luzes, agora vamos usar isto.
E as coisas vão ficando mais caras e mais caras e mais caras, né? E às tantas, tipo, aquele modelo de negócio que nós tínhamos inicialmente, pá, começa a ficar um bocado longe e começa a ser limitativo, que é, ok, então não podemos fazer mais nada para além disto. Portanto, qualquer coisa que eu vá fazer no Bitalk que seja adjacente ao podcast, como por exemplo a Roundtable, que é um programa completamente diferente, que tem uma produção completamente diferente, muito mais cara, não é? Tipo, são 4 pessoas numa mesa e nós só fizemos um piloto. Agora, quando lançarmos os episódios mais agora a sério, a produção vai ser diferente. Isso é caro. E, portanto, se eu não tiver um modelo de negócio que seja pelo menos para pagar as contas, eu não consigo continuar a criar conteúdo de qualidade. Agora, eu não quero fazer um modelo de negócio, não queremos fazer um modelo de negócio que vá prostituir aquilo que as pessoas estão habituadas no Bitalk, interromper e dizer, compra a minha VPN. Tipo, ok, se a gente usasse a VPN no Bitalk por alguma razão e houvesse uma ligação, tudo bem. O caso do Paulo nasceu porquê? Porque é uma empresa mais próxima. Nós investimos na Golden Cap, que é a empresa que produz os cogumelos, e estamos a montar uma fábrica grande, mas entretanto já temos algum produto. E pensámos, isso faz todo o sentido, não é? Portanto, nós já queríamos fazer um episódio sobre cogumelos, então vamos experimentar lançar um produto, mas o produto tem que ser bom. E, portanto, porquê é que eu sei que o produto é bom? Porque eu invisto em founders apaixonados pelos problemas que eles estão a resolver. E o Paulo é um poço de conhecimento de cogumelos, aquilo é incrível, não é? Tu és capaz de estar a falar com ele durante horas e ele diz as coisas mais incríveis que tu nem fazias a mínima ideia. Então, Paulo, ok, imagina que eu quero fazer um produto de qualidade. O que é que seria um produto de qualidade? Que tipo de cogumelo é que poderia ser um produto que faz sentido? E vimos várias hipóteses e claramente o Lion's Mane é um produto que é mais conhecido do mercado e que tem um problema fundamental que tem a ver com aquela questão de fazer aquelas cápsulas que normalmente se fazem, que ou fazem do cogumelo ou fazem do micélio, e são propriedades completamente diferentes e os preços também são completamente diferentes. Então, feito pelo Paulo, nós sabemos que a qualidade que está a sair dali é realmente aquilo que nós estamos a dizer, porque nós temos o conhecimento, não só somos investidores na empresa, mas somos próximos do founder. Mas o Paulo então consegue juntar os dois, é isso? O Paulo faz mesmo do cogumelo do Lion's Mane, né? que é o que tem as propriedades mais espetaculares. Mas que propriedades são essas? Qual é o benefício? Tem a ver com a parte do sistema nervoso do corpo humano, em termos de ligações do cérebro, com questões intestinais. Portanto, hoje em dia existem várias pessoas a tomar suplementos e de várias coisas, não é? A lógica do Lion's Mane não é dizer-te assim, olha, tu não precisas de nenhum suplemento, só tens que tomar Lion's Mane. Não, o ponto não é esse. O ponto é educar as pessoas para que existem vários tipos de suplementos, e quando tu estás a comprar suplementos, tu tens essa dificuldade de saber qual é a qualidade daquele suplemento que estás a comprar. Tu vais a uma loja qualquer online, diz lá Lion's Mane e tu encomendas, não sabes onde é que aquilo vem da China, o que é que eles meteram lá, não fazes a mínima ideia. Claro. E portanto é aliar a força, neste caso da marca do Bitalk, para dar a confiança que nós verificamos e sabemos a qualidade daquilo e que não estamos a vender a gato por lebre, e depois meter um preço bombástico, que seja realmente um preço bom no mercado. E aquele preço é provavelmente dos melhores preços do mercado. E portanto, aliando a isso, diz assim: ok, neste caso já me sinto mais confortável em mostrar um frasco no Bitalk e dizer à malta: olha, está aqui um frasco que vos dá valor, especialmente para quem já consome Lion's Mane, porque tem qualidade, o preço é bom, estamos a criar aqui conteúdo sobre cogumelos e ao mesmo tempo compras este produto, estás-nos a ajudar a financiar os custos de produção do Bitalk. E ao mesmo tempo é uma win-win. Ajudas a tua é uma empresa que é vossa, não é? Portanto, sim, claro. Simbiose perfeita. Mas o que eu quero dizer é, não tem que ser necessariamente uma empresa nossa. Nós começámos com uma empresa nossa porque a proximidade é maior. Claro, mas já tiveram empresas a falar convosco por causa do reach que o Bitalk tem neste momento? Algumas. Mas o problema das empresas é que elas estão muito habituadas a vender o que se vende no mercado. E quando tu tentas mudar um bocadinho, os departamentos de marketing não estão habituados, né? Porque as empresas que normalmente financiam estas coisas também são empresas maiores. Tem departamentos de marketing que é, vamos financiar 50 podcasts, vamos financiar 20, 100 podcasts, né? E aquilo tem que ser pau. Claro. Então chega ao pé de nós e diz: toma, está aqui X, tens que fazer 6 cards, 3 stories e 4 vídeos. Tipo, eu não quero fazer isso. Não é isso que eu quero fazer. Bora criar um conteúdo fixe. O que é que vocês vendem? Por exemplo, eu estava a discutir com um banco que queria mesmo financiar. Eu disse: eu não quero que vocês financiem. Olha, eu prefiro que... O que é que vocês vão vender? Vamos vender isto. Eu, ok, então a gente fica com uma comissão. Tudo o que vocês venderem através de nós, com o código, a gente fica com uma comissão. E alinhamos os incentivos. Parece uma ideia genial. Certo. Não dá. Pois. Porque eles não estão habituados, não sabem como fazer. Eu sou o único que está a pedir isso. Os outros todos que eles fazem não têm aceitaram. Isso. Pois. Eles disseram: a ideia é fixe. Só que nós não temos sequer estrutura para fazer isso. Tipo, como é que a gente mete isso a funcionar?
Então é isso que nós temos estado a pensar, é com que empresas é que nós podemos trabalhar para encontrar estes modelos diferentes, que não seja tipo enfiar pela goela abaixo, mas seja tipo criar uma coisa de valor, não só no conteúdo que estamos a criar, mas depois também o produto que estamos a vender tenha um valor associado. Chegamos ao nosso Like a Moment, em que temos sempre um challenge para o nosso convidado. O desafio que nós temos para ti é a frigideira, clássico ícone do Bitalk, já sabe muito sobre os episódios. É possível até falar com a frigideira, né? E portanto ela sabe muito sobre ti, sabe como é que tu conduzes as entrevistas, qual é que é o teu plano para a frigideira um dia não tomar o teu lugar no sofá e nunca mais termos o Tocha no Bitalk. O meu plano é muito simples, é isolar a frigideira para que ela possa falar com as pessoas, mas não possa beber valor das pessoas. Portanto, ela dá a informação, mas ela não aprende, porque ela não é proativa, como a AI da Camudo. Ela simplesmente responde às perguntas que lhe colocam. Ok. Portanto, ela não consegue aprender com as pessoas que estão à sua volta. Estás a ver? E tu, quando queres criar ou gerir um negócio, tu precisas de aprender com as pessoas que estão à tua volta. Tu precisas de te rodear de pessoas que já fizeram no passado e precisas de beber deles, precisas de perceber o que tu não sabes, tens que saber o que tu não sabes. E a única forma, tu não consegues cometer todos os erros do mundo, né? E é por isso que existem tantos sítios onde empreendedores se juntam e falam, e é por isso que os empreendedores gostam de falar uns com os outros, e é por isso que pessoas que já fizeram coisas, né, depois querem ajudar as pessoas que estão a começar a empreender, que querem empreender. E é sempre o que eu digo, quando alguém fala em empreender, é sempre junta-te a pessoas que já empreenderam. Empreender sozinho na cave é o maior erro que podes fazer. Tipo, procura pessoas que já tenham feito, pessoas que possam te ser mentores, pessoas que já tenham feito startups no passado ou que tenham trabalhado em startups, pessoas que possam estar à tua volta, e até pessoas como tu que estão a começar, mas que vocês possam estar no mesmo sítio, né? Porque há tanto para aprender, há tantos erros para cometer, mas vale aprender dos erros que os outros já cometeram. Portanto, a frigideira nunca vai conseguir fazer isso. Porque eu vou isolá-la ali. Ela só vai beber os transcripts do Bitalk. Ótima resposta, e acho que liga exatamente com aquilo que a Laika faz, que é um co-founder para as vossas ideias e para os vossos projetos. Portanto, uma equipa de pessoas que, lá está, como a Tocha disse, já criaram empresas e agora têm a missão de ajudar outras pessoas a criar empresas. E portanto, se esta mensagem vos diz alguma coisa, vão até likeaventures.co ou ao link que está na descrição e falem com eles e vejam como é que eles podem ajudar. Quando é que tu percebeste que vocês já tinham dimensão suficiente para vender produtos? Porque eu acho que há uma... Isso é uma conversa já antiga na nossa equipa. Sobre quando é que, se devemos meter publicidade, se não devemos meter publicidade. Na altura, essa conversa na altura que cá, gravámos. Essa conversa já eu lembro de tu falares disso. Mas a minha dúvida não é de meter publicidade, porque, por exemplo, eu acho que nós não temos escala para vender produtos, a menos que seja um produto ultra específico, mas já temos que dar a escala para um brand awareness dentro de um nicho específico ou para algum tipo de recrutamento. Ou seja, vender especificamente produtos, vocês serem um canal B2C, quando é que vocês perceberam que, porque eu acho que na altura vocês deviam ter 10 mil subscritores no YouTube, agora já têm 50 ou 60, não sei. Ou seja, num ano e meio não faz a mínima ideia. Eu acho que o que eu procuro é como é que tu podes o que é a publicidade? É as marcas querem alguma coisa, não é? Portanto, o que é que as marcas é que tu conseguires aliar um modelo que incentiva entre o que as marcas querem e o que a nossa audiência está a ouvir. Porque quando estas duas coisas não casam é quando fica estranho. Claro. É quando tu estás a ouvir um conteúdo sobre A e de repente estão a vender uma marca B. Sim. Né? E portanto tem que se aliar as coisas e portanto a marca tem que fazer sentido. Tem que encaixar. E aí podem ser podcasts de nicho. Sim, mas o nosso podcast é um podcast de nicho. O nosso. O vosso e o nosso. Não, o vosso é de nicho, mas já não é, na verdade. É. Não é? 50 mil subscritores ou mais em Portugal já não é assim tão nicho. Mas é um bocado, não é? É nicho no tema, mas já não é um nicho de pessoas que vê. Nós temos tentado abrir um bocadinho, abordando temas diferentes, não é? Sim. Mas ainda é um bocado de nicho. E houve algum momento que vocês perceberam tipo algum ponto de inflexão em que aquilo... Ou seja, se olharem para um gráfico, há ali um pontinho que a derivada aumenta muito. Não. Sempre foi super compounding. Não, tens episódios que sobem, tens episódios que descem. Mas não houve nenhum que trouxe, por exemplo, de 15, 20, 30, 50 mil visualizações e que depois houve uma malta, um bocado dessa malta que ficou? Sim. Então todos trazem subscritores. Todos.
Todos os episódios, mesmo aqueles que não têm tanto impacto, aqueles que têm mais viralidade, né? Sei lá, um episódio do Almirante de Gouveia e Mel. Mesmo se vocês forem ver os comentários, há lá várias pessoas a comentar: eu não conhecia este podcast, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, esse tipo de pessoas são as pessoas que convertem, que são chamadas por um conteúdo, que é um conteúdo mais abrangente, é um conteúdo, neste caso, de política, de uma pessoa que pode vir a ser candidata à presidência da República, ou mesmo o Presidente da República em Portugal. E depois ouvem aquele conteúdo e dizem: epá, isto até estava fixe, deixa eu ver o que é que eles têm mais. Certo, Olha, isto aqui também é bom, subscribe. Por isso tu tens isso, e é por isso que o tempo é importante. E trazendo diversidade de convidados. Pois. Foi o que nós falámos na altura, né? Não é o 1, nem o 2. É o 100, agora é o 250 para nós, é o 300, é o 500. Sim, a minha questão é que parece que o vosso crescimento foi muito mais rápido, ou seja, parece que foi tipo assim e de repente é o tal lucky overnight. É não como é? é aquela velha frase do o sucesso da noite para o dia. Exato, demorou muito trabalho. Demorou muito tempo. Pois é isso, pronto, a minha dúvida era mais nesse sentido, era se houve algum convidado, tipo um Almirante ou um Coutinho Figueiredo que foi lá e que vos trouxe imensa gente e que depois a partir daí aquilo começou a escalar, ou foi andando e as coisas correram bem. Pois, não tenho essa percepção, nunca pensei nisso assim. Eu acho que nós também fomos tentando ir cada vez mais a convidados mais difíceis de chegar, né? Pois. A partir do momento em que tu metes um Almirante, metes um Coutinho Figueiredo, né? Já tens lá 2 políticos, temos uma ministra. Claro. Depois começa a ser mais fácil tu começares a chegar a pessoas a sério. A pessoas que têm mais como é que diz? Audiência, exposição. Sim. E depois acho que também chega ali a um ponto, ou seja, o que para ti é uma small win num certo ponto de tempo vai aumentando cada vez mais, não é? Ou seja, neste momento este convidado é ótimo, conseguimos imensos subscritores, no convidado a seguir conseguiste o dobro e parece-te igualmente ótimo, não é? E vais crescendo até que a essa altura estás a ganhar 50 vezes mais subscritores por vídeo do que no início e não te apercebeste. Mas eu vou dizer uma coisa que é um bocado clichê, mas é mesmo verdade. Nós não olhamos assim tanto para os subscritores. Ok? Porquê? Porque nós fazemos aquilo, nós gostamos de fazer aquilo. E o que nós procuramos ver sempre é se nos está a dar, primeiro, se nos está a dar gozo fazer, né? E como é que nós podemos chegar a mais pessoas para a nossa missão de inspirar mais pessoas. Quando fazemos um bitalk de uma coisa que é completamente ao lado, é para atingir aquele público, uma parte daquele público vai ver que nós temos outro conteúdo e vai ouvir conteúdo que nunca iria ouvir de outra forma. Essa é a motivação principal. Obviamente que a consequência disso é mais subscritores, mais reach, etc. Sim, é um bom indicador se estão a conseguir ser. Que é a mesma razão porque nós fazemos cortes que às vezes são um bocadinho mais clickbait. Pois isso era outra pergunta que eu tinha. Tu tens ideia se vem muita gente dos cortes do site, da frigideira? Vem. Mas também há muita gente que só vê cortes. Só vê os cortes, pois. Sim, nós também temos Cá essa até a maior parte das pessoas já vê cortes. Não sei, é possível. Os dados das plataformas são um bocado maus. São fracos. E as plataformas não permitem, não falam muito umas com as outras. Não. E nós no YouTube já estamos no máximo, ou seja, já temos tipo tudo, acesso a todas as cenas. Ok. E mesmo assim eu acho que é muito fraco, meu. E o YouTube não é dos piores. Não, o YouTube até dá bastantes métricas, os outros são por exemplo, bastante o Spotify, piores. Por exemplo, acho que é vergonhoso a quantidade de métricas que o Spotify dá. Que não dá neste caso. Exato. Nem uma API tem. E o do iPhone. O Apple Podcast. Aí eu nem consulto. Nem olhamos para aí. Vemos através do Mas há pessoas que consomem bastante disso. Sim, eu só ouço em Apple Podcast, por exemplo. Eu agora, por acaso, temos estado a tentar puxar um bocadinho mais para o YouTube. Ok. É a plataforma nós queremos criar onde mais gente vê podcasts. E porque nós queremos criar mais conteúdo cinematográfico. Ok. Ou seja, o movimento que nós queremos fazer agora é a criação de conteúdo cinematográfico. Quase documentários? Sim. E para isso é preciso mais capital. Se calhar é um bocado por isso que nós agora estamos a falar mais em monetização, que é, eu gostava de fazer isso, só que isso tem mesmo um custo muito superior. Muito grande. Estás a ver? E como é que eu vou financiar isso? Vou dizer às marcas para enfiar lá o logo e depois a meio vou interromper o documentário para tentar vender. Sounds boring, sounds old-fashioned. E eu acho que cada vez mais os modelos de negócio estão a mudar, as formas como as empresas funcionam estão a mudar, e eu acho que nós vamos conseguir encontrar modelos diferentes. Vamos experimentar modelos diferentes, alguns vão falhar, outros vão de funcionar. Pois, nós também tivemos uma ideia que era fazer tipo um mini documentário sobre algumas startups cá em Portugal. Tipo, isso é bem útil, o documentário para as pessoas. Dos unicórnios que deu na SIC. Certo. Pronto, uma coisa parecida, mas mais informal, se calhar.
Sim, mas é o que tu dizes do custo. Mas era absurdo, nós pedimos orçamentos e tipo... Absurdo em comparação aos custos de produção disto. Sim, aos custos de produção disto e àquilo que nós conseguimos suportar sendo ainda um hobby, não é? E também, repara, mesmo os custos sendo altos, tu depois tens vários níveis de custos. Tu podes fazer um documentário desses o mais barato possível, não é? Ou podes fazer um documentário desses em gastas, sei lá, 50 mil euros ou 100 mil euros a fazer isso. Exato. E consegues fazer uma qualidade completamente diferente. Claro. Né? Nós conseguíamos fazer o Bitalk Roundtable como se fosse um podcast. Sim. Mas o que nós fazemos no Bitalk Roundtable é um investimento muito maior, mas também cinematograficamente tem uma visão completamente diferente. Isso dá um gosto diferente de estares a ouvir. E também as próprias pessoas, quando estão no setting, também bebem dessa qualidade. É verdade. Claro. Isso é uma cena que eu já reparei, que é tipo, quando as pessoas entram e veem uma cena profissional, ficam logo, ok, isto é sério, então pensam mais e são mais estruturadas e sai conteúdo melhor. E achas que não podem perder a autenticidade por causa disso? Não senti até agora. O maior problema da autenticidade tem a ver com pessoas com uma grande exposição pública que têm alguma coisa a ganhar, tipo eleições. Pois. Isto é uma dica. Nós por acaso sentimos muito, mas temos noção que é involuntário. Aquele efeito da câmara. Esse cara até falámos sobre isso outra vez. Tipo, está a gravar as pessoas. Por isso é que agora fizemos isto que fizemos a ti, que estamos a conversar, eu pus o microfone e tal, e certo. bora. Não, acho que fizeram bem. É um desafio, mas eu acho que o desafio é solúvel. É importante também para nós comunicar o porquê que estar a fazer isso, estás a ver? Claro. Que é para não dizer, agora que agora tem 50 mil subscritores, agora só querem dinheiro. Pá, mas não tem nada a ver com isso. Não, mas se quisessem ganhar dinheiro, não faziam um podcast. Não. Boa. Aliás, nós fazemos dinheiro noutros sítios para pagar o podcast. Exatamente. Vocês na altura, um episódio custava 1.100 ou 1.200, foi que tu disseste. Esse custo ainda se mantém mais ou menos. Sim, nós conseguimos. Vocês também são sócios, não é? Da GAF, portanto sim, é difícil medir isso. A GAF é uma empresa da comunidade OW. Mas repara, a GAF é uma empresa, não é? O Bitalk é outra empresa. São coisas diferentes. Os objetivos da GAF é criação de conteúdo cinematográfico, de conteúdo de realizador, conteúdo criativo. Okay? E o Bitalk é um dos clientes. O objetivo da GAF não é ir a um evento empresarial e fazer um vídeo de empresas. É fazer um anúncio de televisão, é fazer uma série, é fazer um filme, é fazer um documentário, ou seja, fazer conteúdo de realização. Ok. Mas isso para nós aliava bem no Bitalk, porque nós queríamos no Bitalk criar conteúdo de qualidade. Né? E por isso é que temos um estúdio, e grua, e edição, e etc. E é por isso que a GAF produz o Bitalk, né? Que é para nós conseguirmos dar esse cunho. Agora, há coisas que o Bitalk faz que não são bem o foco da GAF, né? Sei lá, por exemplo, andar a criar shirts ou posts nas redes sociais. Isso é mais conhecimento de rede social, não é bem trabalho de realização. E, portanto, vocês também têm malta a trabalhar nisso. Certo, e portanto o nosso objetivo na GAF é ir nesse caminho e demonstrar que a GAF tem essa capacidade de fazer isso e encontrar mais clientes que queiram fazer conteúdo criativo. Né? O objetivo do Bitalk é produzir conteúdo à volta do ecossistema do Bitalk, conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, e nunca ninguém ficou rico com salário e pensa em grande e faz agora, esse tipo de coisas. Né? Mas tens um número assim, ballpark, de quanto é que custa a operação do Bitalk, sei lá, por ano? Por ano? Tudo. Sim, custa por mês, milhares de euros. Milhares? Milhares de euros. Milhares também Foundertales custa. 2 milhares. 2 milhares, sim. Não, agora é difícil de dizer porque nós estamos a produzir várias coisas diferentes. Ok. Estamos a produzir roundtables, ter mais uma roundtable, menos uma roundtable faz uma diferença gigante. O nosso objetivo é lançar uma roundtable por mês, lançar 4 Bitalks, podcasts, talk show mais lives por mês, perceber como é que vão funcionar as lives, encontrarmos um modelo que faça sentido e que as pessoas gostem, porque também estar a fazer lives por fazer lives não vale a pena. Claro. Só se trouxer valor às pessoas. E depois temos mais uma série de ideias que estamos a pensar em criar conteúdo para isso também. Nós tivemos aqui um convidado 2 ou 3 episódios atrás que era um especialista de marketing e ele falou numa questão que era: a maior parte dos criadores de conteúdo focam-se muito na criação e muito pouco em distribuição. E nós vimos que isso era completamente o nosso caso, porque pomos muito pouco esforço na parte de distribuição, até porque não percebemos nada, não é? O que nós sabemos é criar o conteúdo. Vocês têm muito esforço ativo na parte de distribuição? Cada vez mais. Ok. Cada vez mais passamos muito tempo a pensar
Título, thumbnail. A frase que nós dizemos que é: se vai bater, tem que bater. E para isso é preciso perceber as redes sociais, perceber como é que elas funcionam. Como é que funciona o LinkedIn é diferente de como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Reels, como é que funciona o TikTok, como é que funciona o X ou como é que funciona o YouTube, né? YouTube é muito thumbnail, título, retenção. Reels é muito primeiros 3, 4 segundos, Exato. retenção. Portanto, todas têm dinâmicas diferentes e nós passamos muito tempo a tentar perceber. E é difícil, porque às vezes um gajo diz: epá, isto está fixe, É Black Magic. isto vai ser incrível. Pumba, tipo 100 pessoas viram, ou 500 pessoas viram. Não. Depois tens outro a dizer: epá, isto aqui até acho que está fixe. Pumba, 100 mil. Parece aleatório. Mas não é aleatório. Não é. Mas, por exemplo, nós tivemos um Reels de um episódio aqui há muito tempo que nós até achamos que, por ser um episódio ao vivo, historicamente os nossos episódios ao vivo têm menos audiência. E houve um corte que nós fizemos daquele que chegou tipo a, sei lá, 700 mil pessoas ou assim. E é impossível de replicar aquilo. Tá bem, mas não era por ser ao vivo ou não, isso é indiferente. Não, eu sei. Era onde? Era no Instagram ou no TikTok? Nos dois. A questão engraçada é que foi isso, é que foram exatamente nos dois. Portanto, aquele formato é o que devíamos seguir. Só que é muito difícil de tirar. Como é que é? Como é que começa? Eu acho que começa lá com o Hulk, e acho que isso foi uma pergunta. Sabem como é que a Colgate faturou mais 10% num ano? Pois. É o Hulk. E eu acho que é assim que começa. Só que o problema dos cortes é que nós depois também não temos grande controle sobre isso. Nós estamos aqui a conversar, eu não te vou fazer aqui uma armadilha para tu fazeres um Hulk e a seguir. Pois, percebo-te. Mas acho que também não é necessariamente lá cá vocês têm alguém a fazer. Como é que vocês fazem os reels e assim? É isso. Tem alguém a fazer e. Não, nós pensamos nisso. Cada cortam e vai buscar a pergunta do início. Durante o Bitalk, nós estamos a pensar nisso enquanto estamos a gravar. Mas depois na prática tens alguém a fazer à mão a cortar? Claro. Vocês estão a pensar nos cortes? Tu e o Serra? Eu não, mas alguém da equipa está a pensar. Ok. Pois. Às vezes até vejo um sorrisinho. Ele assim, este vai bater. Esta frase. O Daniel gosta de me dar o sorriso. Eu vejo logo assim pelo canto do olho ele a sorrir. É isso, puxa por esse tema. Mas é importante, ou seja, às vezes as pessoas pensam: mas isso é só para o clickbait e não sei o que mais. Mas para nós, eu vivo confortavelmente com o clickbait porque eu sei que eu estou a fazer clickbait para um conteúdo que eu considero de qualidade. Certo. Não é clickbait para uma treta, é clickbait para uma coisa que realmente tu vais aprender alguma coisa. E por isso é que eu me sinto confortável com isso. Mas há ali algum certo de manipulação. Mas tem que ser, senão as pessoas não ligam. Claro. Tipo, é scroll, next. E tu não ligas nada. E depois aparece o videozinho do gajo a cair, a correr, etc. E ficas a ver e aquele vídeo, pumba, 5 milhões de views. Não aprendeste nada a ver aquilo. Sim. Mas é impossível lutar contra isso, não é? Não é impossível, mas é muito difícil. A única forma de lutar é tentar perceber como é que funciona e tentares adaptar-te aos algoritmos. Porque na verdade, o que é que são os algoritmos? Os algoritmos são o que as pessoas querem. Pois, estou a pensar se concordo. Pensa lá. Porque o algoritmo o que é que faz? O algoritmo diz: quanto mais tempo. Não concordo. Quanto mais tempo a pessoa ficar a ver este vídeo, mais pessoas eu vou mostrar este vídeo. Porquê que tu ficaste a ver aquele vídeo? Porque te chamou a atenção, porque te entreteu, porque te ensinou alguma coisa. Sim. Se te entreteu, mas não quer dizer que o quiseste fazer, não é? Eu acho que o algoritmo é o que as empresas por trás do algoritmo querem que ele seja, não é? Não sei, porque o teu algoritmo, o que aparece no teu algoritmo é diferente do que aparece no meu. Por exemplo, eu tenho uma regra, aliás, eu e a Sofia fazemos isso, que é: nós não costumamos dar os nossos telefones, especialmente o que é redes sociais, às crianças, porque senão elas tragam-nos o algoritmo. Pois. Ou seja, não é para elas não ficarem viciadas, é para não estragarem Tragam logo o algoritmo. Tu notas logo. Se eu deixar a minha filha 10 anos a fazer scroll no TikTok durante 2, 3, 4 dias, Cocomelon, eu quando abrir, aquilo vai estar completamente diferente. Ou seja, o algoritmo adapta-se àquilo que tu consomes. Sim, se aparece um vídeo da treta e tu fazes scroll logo a seguir e fizeres isso recorrentemente, ele vai deixar de mostrar esses vídeos. Mas há um incentivo de negócio por trás do algoritmo, que é manter-te. Mas não é manter-te, depende. Por exemplo, no YouTube é manter-te mais tempo no vídeo,
Mas nos Reels não sei bem qual é que é. É tu veres mais tempo mais na É aplicação. manter-te na app, não é? É manter-te na app, não é manter-te mais tempo naquele Reels em específico. Porque Sim, se mas estiveres como é sempre a ver aquele, tu não vês Como é anúncios. que tu mantens na app o que eles de certeza devem ter números para isso, que é, se passam 10 vídeos em que tu não viste nenhum e estiveres sempre no e scroll, desligas. disseste, pá, não há nada de jeito. Pois, Se a cada scroll tu faz, este é giro. Este também de é repente giro. anúncio e tal. Tu ficas lá mais tempo. Eu acho que uma coisa que deve dar imenso, deve prejudicar imenso os vídeos, é eles devem medir quando é que tu sais da app, ou seja, qual foi o último reel que tu viste antes de sair da app, não é? Talvez. E se houver um que está constantemente, tipo, este foi o último e que era tão mau que me conseguiu tirar daquele transe de. Eles vão mandar lixo. aquilo para baixo. Até logo. Por isso é que Às vezes eu faço de propósito, tipo, este é péssimo, e sai da aplicação porque aquilo deve estar a medir de alguma maneira. Depois eu volto a entrar. não sei se isso tem tanta influência no algoritmo como tu Se calhar pensas. não tem, pois. Mas tem mais influência é quando as pessoas ficam sempre no vídeo, né? Claro. O algoritmo, eu não sei exatamente como é que funciona, mas deve Ninguém funcionar sabe. manda o vídeo para 10 pessoas e vê como é que as 10 pessoas reagem. Imagina que as 10 pessoas viram o vídeo até ao fim e até algumas partilharam e comentaram e fizeram likes. Estas 10 gostaram. Então agora vou mandar para 100. Qual é o rácio destas 100? 90 gostaram, 10 não. Ok, destas 90 gostaram, qual é o perfil de pessoa? Que tipo de vídeos é que ele também vê? Estes. Então vou mandar para estes também. Não é? O algoritmo do TikTok tem esta vantagem, que foi a grande diferenciação que eles fizeram para os algoritmos que existiam anteriormente, que é, não há cá a cena de mostrar aos amigos. Não. Mostras a um perfil abrangente de pessoas, as pessoas desse grupo que gostarem mostram a mais pessoas com esse perfil e a mais pessoas com esse perfil, até que aquilo se cansa. Ou então não se cansa e torna-se altamente viral. Portanto, na verdade, o algoritmo está a mostrar aquilo que nós queremos ver. Sim. Sei que eu às vezes penso, até que ponto é que a culpa é do algoritmo, ou é do TikTok, ou é do Instagram, ou é do que nós consumimos? Mas, por exemplo, ok, TikTok e Instagram acho que é diferente por causa disto que tu disseste agora. Mas, por exemplo, eu no YouTube sinto que o reach que as pessoas têm, que as contas pequenas têm, é automaticamente muito menor, ou seja, o número de subscritores ou qualquer coisa que eles medem lá é muito menor do que o reach que uma conta grande tem. Mesmo que eu tenha métricas muito boas, se eles mostrarem o meu vídeo a 1000 pessoas, eu nunca vou ter 1000 views, porque nem toda a gente vai carregar no meu vídeo, não é? Não sei. Não sei se é assim. Pois, Eu acho que não o sei. MrBeast discordaria de ti. Sim, mas o MrBeast também está noutra... Está noutra Sim, liga. mas ele trabalha Outra com liga. outras pessoas, com canais mais pequenos. Eu acho que aí o que acontece é um canal que já tem muitos subscritores, é porque já fez muitos vídeos, é porque já testou muita coisa e é porque sabe mais coisas do que tu que estás a publicar o primeiro vídeo. Pois, se calhar Sabe fazer é um isso. thumbnail melhor, sabe fazer um título melhor, sabe fazer os primeiros 15, 20, 30, 2, 3, 5 minutos do vídeo engaging, que as pessoas não desligam, né? Porque os vídeos no YouTube aquilo é um gráfico assim para baixo. Sim, Né? sim. E, portanto, quanto mais tempo aquele gráfico ficar, mais o YouTube diz isto é relevante para as pessoas, vou mostrar a mais pessoas. Ok. E depois também estares numa área que faça sentido, né? Se estás a falar sobre a clorofila daquela planta, que ela não tem, aquela que é não plástico, tem. mas de uma planta que tenha, se calhar não há tantas pessoas que clicam como se estiveres a falar, por exemplo, olha, do ketchup do McDonald's, que foi um post que eu fiz no LinkedIn não há muito tempo. Porquê que as pessoas gostaram daquele post? Foi um dos posts virais que eu tive nos últimos tempos, foi o ketchup no McDonald's, se vocês viram, dos 5 cêntimos. Não vi. Porquê? Toda a gente vai ao McDonald's. Vi. Toda a gente Ah, gosta vi. de ketchup. Né? E portanto as pessoas pararam por causa do ketchup e do McDonald's, mas a mensagem que eu depois tinha lá no texto era completamente Era diferente. claro. Clickbait. Lá está, clickbait para te dar valor. Pronto, outra das tuas atividades em que gastas se calhar muito tempo é a Angel's Way. Ou que gastaste muito tempo, se calhar agora já nem tanto. Bastante ainda. É assim, eu acho que há muita gente que se calhar vê isto e que não sabe o que é. Queres só explicar? Sim, a Angel's Way é um fundo de investimento regulado pela CMVM que tem 436 investidores, que angariou cerca de 1 milhão de euros para investir em 20 startups, 50 mil euros, e onde as decisões do fundo são tomadas pelos próprios investidores, que até é a grande diferenciação. Normalmente as pessoas colocam dinheiro num fundo e recebem reportes anuais. No caso da Angel's Way, as pessoas podem encontrar startups, votar nas startups, discutir as startups, decidir se investimos ou não nas startups e depois podem ajudar as startups a crescer. É um Ok. fundo participativo. Mas eu acho que essa questão aí, há duas questões, vou pegar em duas coisas que tu disseste. A primeira é regulado pela CMVM, eu acho que disseste isso porque foi efetivamente uma luta, não é? Foi uma luta, sem dúvida, mas não poderia ser feito de outra forma. Ou seja, não era legal ou... Não era legal fazer de outra forma. Mas porquê é que demorou tanto tempo desde o anúncio? E nós quando falamos há 1 ano e meio,
vocês tinham anunciado aquilo no Bitalk Summit, já não lembro quando é que foi, mas acho que foi no início de 23. Foi em janeiro. E ele só foi lançado em 2024. No final de 24. No final de 24. Portanto, houve quase 2 anos desde... E mais trabalho para trás, né? Antes do anúncio. Várias coisas. Perfect Storm. Portanto, a primeira coisa que demorou muito tempo foi a transposição da lei. Portanto, quando nós iniciámos a Angels Way, era ilegal investir num fundo menos que 50 mil euros. Ok. Portanto, o investimento mínimo tinha que ser 50 mil euros. E já havia uma norma europeia que baixava isso para 1 euro. E faltava transpor a lei em Portugal. E portanto isso demorou alguns meses, 6 meses para aí. Mas aí vocês só tiveram de esperar ou só esperar? Não houve nada que pudessem fazer? Não, mas foram vocês que lhes pediram para fazer essa transposição? Ou não, era obrigatório eles fazerem a transposição. Nós já tínhamos falado e a transposição estava planeada para fazer em dezembro, antes do Summit. E depois, está um bocado atrasado, se calhar lá para janeiro. Nós, vamos fazer o Summit na mesma. Depois só acabou por acontecer em maio, junho, uma coisa assim. Portanto, teve um grande atraso nesse sentido. Entretanto, o que é que nós podemos fazer? Preparar a documentação. Mas não podíamos submeter a documentação. Porquê? Porque como ainda não estava transposto, a CMVM também ainda não sabia quais é que iam ser as suas responsabilidades e como é que iam ser os processos. Então nós também não podíamos iniciar nada. Depois, o que tivemos que iniciar não foi a criação de um fundo, foi a criação de uma sociedade de capital de risco. Porque nenhuma sociedade de capital de risco queria fazer o fundo da Angels Way. Porque era muita gente e muito pouco dinheiro. As sociedades de capital de risco ganham dinheiro cobrando uma management fee. Normalmente, sei lá, 2,5%. 2% de 1 milhão de euros não dá para pagar as contas de uma sociedade de capital de risco e, portanto, ninguém queria fazer. Então, a única forma de o fazer era nós criarmos uma sociedade de capital de risco. Portanto, primeiro tivemos que criar a sociedade de capital de risco. E não podiam fazer através da OW? Não, porque a Olicipay não é um fundo. Portanto, nós nunca tivemos fundos. A Olicipay é uma SA, uma empresa que gera participações. Portanto, é uma holding, digamos assim. Ou seja, e porquê que era necessário um fundo? Se calhar responder a essa questão, que é quando tu estás a angariar capital e anuncias publicamente que estás a angariar capital, isso cai imediatamente sobre a alçada da CMVM. Porquê? Porque a CMVM o que faz é proteger os investidores. O trabalho da CMVM é proteger as pessoas. E, portanto, proteger as pessoas no sentido do quê? De, olha, está aqui este projeto, mete dinheiro e vais ganhar X. A CMVM vai regular esse projeto e vai verificar, mas vai ganhar X como? Qual é o business plan? O que é que vocês vão investir? Onde é que vão estar os fundos? Que é para ter certeza que não se rouba os fundos, que não se investe em coisas erradas. Portanto, a CMVM serve para proteger os investidores. Então, a partir do momento em que tu comunicas publicamente, tu tens que ser regulado pela CMVM. E portanto, tínhamos que ser um fundo. Se nós aqui os três decidíssemos criar uma empresa para investir em startups, nós podíamos fazer, porque somos amigos, criávamos uma empresa, e estamos éramos a gerir sócios. O nosso dinheiro. Sim. Só que a partir do momento em que anunciávamos aqui no Founder Tales, já foste. Passa na CMVM. É como aconselhamento financeiro, não é? Sei que estás a dizer, isto não é aconselhamento financeiro, porque se for, também tens que ter uma licença para isso. Então, portanto, estivemos à espera da lei, depois tivemos que criar uma sociedade de capital de risco, depois criar a sociedade de capital de risco, tivemos que criar um fundo e no meio disto tudo ainda tivemos que ir buscar as pessoas todas e fazer um processo de KYC, que é basicamente recolher a documentação a 436 pessoas. Que também demorou bastante tempo, fazer com que toda a gente transfira o capital, que crie as suas contas na plataforma. Tudo isso demora bem de tempo. Porquê? Porque as pessoas têm a sua vida. Claro. Né? Aquilo é rápido de fazer, literalmente não demora assim muito tempo. É um login com a chave móvel digital. Mas tens que tirar o tempo para o fazer. Sim. E depois também estamos a fazer uma coisa nova. Muitas coisas que nós não sabíamos e que tivemos a aprender. E ainda estamos a aprender algumas coisas, né? Especialmente gestão de comunidade, mas também as questões todas burocráticas e de processos que nós temos que reportar à CMVM, tivemos a aprender isso tudo. Tivemos que tirar cursos de compliance, cursos de branqueamento de capitais, portanto, uma data de burocracia. Porquê? Porque a CMVM quer ter a certeza que nós conseguimos gerir aquilo bem e que estamos a proteger os interesses dos investidores. Faz sentido. Sim. Só que demora tempo. Pois. E no meio disso, qual é que foi a maior dificuldade? Coisa que tu não estavas à espera que fosse tão difícil? Mas que tivesse algum controle, não é? Porque a parte da transposição da lei é chata. Sim, não estava à espera que durasse tanto tempo. Eu acho que perceber todo o mundo de venture, não é de venture capital, de sociedade de capital de risco, foi mais complexo do que eu estava a esperar. Ou seja, não há um sítio onde tu vais ou um podcast que tu ouves que te explica tudo. Há montes de coisas e montes de detalhes e tu tens que ser muito tens que cumprir as regras todas, tens que cumprir prazos, tens que cumprir reportes
E isso é muito importante para nós. Portanto, é importante para nós aprender e saber como fazê-lo. E a parte de gestão de comunidade que falaste há um bocado, achas que está... A parte de gestão de comunidade começou quando o fundo foi lançado, não é? Portanto, agora em janeiro deste ano, quando oficialmente investimos na primeira empresa. Agora é que está a começar a gestão de comunidade. Isto vai durar 5, 6 anos. Ao fim de 5, 6 anos, eu acredito que ao fim de 4, 5 anos vai estar maduro. Portanto, esse desafio eu considero que começa agora. Ok. Ou seja, começou agora, em janeiro. O que nós sentimos, nós estamos lá. O que nós sentimos é que, a percepção que eu tinha e que tenho agora são coisas muito diferentes. Portanto, tu descreveste isso como sendo um fundo comunitário. Mas eu acho que é mais do que isso. Chama-se Angel's Way. Portanto, cada pessoa é como se fosse um angel e não um LP. Ou seja, eu não ponho lá o dinheiro. Quer dizer, eu posso ter essa postura. Posso só ter dado os meus X euros e alguém que gira. Pronto, e daqui a 10 anos liguem-me. É um fundo tradicional faz. Exatamente, liguem-me e digam-me quanto é que deu. Quanto é que eu tenho. E provavelmente é 0. ou menos que o que tu me deste. É a maior probabilidade no fundo de investimento de startups. A sério? Sim. Mesmo diversificando tanto? Sim. A maioria dos fundos não retorna ao dinheiro dos investidores. Eu tinha a ideia que era ao contrário, que se calhar retornava o dinheiro, mas que não tinha os múltiplos que... Não, a maioria não retorna. Ou retorna um X, mas com 10 anos de inflação, um X já não é o que tu meteste lá, né? Mas pronto, voltando à minha questão que eu estava a dizer, era... Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que 436 pessoas passem pelo processo como se fossem VCs, não é? Portanto, como se fosse um business angel. Como se fosse um business angel, exatamente. Mas o que eu senti foi que eu não tinha disponibilidade mental para acompanhar o processo, porque aquilo é um processo relativamente denso. Eu já não percebo porque estás a usar a palavra tinha. E não tenho. Tens 10 anos ainda. Sim, por isso é que ele está a dizer tinha. Até agora não teve. Mas agora a partir de hoje vai mudar completamente. Dedicar 2 horinhas por dia àquilo. Mas tu sentes que há muitas pessoas que estão disengaged, que puseram lá dinheiro e é tipo... É uma questão de encontrar os processos certos. Estás a ver? E nós também estamos a aprender a disponibilizar a informação. As pessoas também estão a aprender a analisar a informação e a perceber como é que querem receber a informação. Portanto, está ótimo? Não. Há muito trabalho por fazer? Muito. Mas é relativamente normal. Isto demora tempo, né? Por exemplo, nós usamos o Slack para comunicação. Há pessoas que ainda nem sabem usar o Slack. Sim, e não é o WhatsApp, não está ali à mão, tem que instalar uma aplicação nova. Portanto, o WhatsApp, por exemplo, estamos constantemente a fazer alterações. Portanto, nós literalmente, todos os meses há grandes alterações. Isso ocupa-te muito tempo ainda, Angel's Way? Bastante. Mas tu fazes parte com uma percentagem muito maior do que o resto da malta? Não, eu só fiz o ticket máximo. Ok. Mas há vários angels que têm ticket máximo, não sou o único. Eu estou a perguntar isto porque... O meu é igual a todos os outros angels. O teu incentivo para gerir aquilo deveria ser o mesmo que uma pessoa que meteu o mesmo dinheiro que tu. Sim, sendo que eu, como sou um dos founders da coisa, se calhar tenho um incentivo que quer que a coisa funcione, não é? Pois. Tem um incentivo de reputação e de orgulho, assim. Mas eu acho que eu acho que já está a dar resultados espetaculares. Eu acho que o que vai sair dali... acho que há muitas pessoas que ainda não perceberam o que é que vai sair dali, especialmente pessoas do ecossistema que trabalham na área. Aquilo é altamente valioso e é completamente revolucionário. Porquê? Porque a forma como nós organizamos o deal flow e como criamos o valor entre os angels e como os angels dão valor aos deals, isso não tens nada igual. Normalmente um comitê de investimento tem 5, 10 pessoas. Percebes? E tu, quando estás a analisar startups em fase de pré-seed, tu não estás a analisar PNLs, tu não estás a analisar CACs, LTVs, não há nada disso. Não há. Tu estás a analisar uma oportunidade. E muitas vezes em pré-seed, a maior parte das vezes, eu invisto em feeling. O que é que eu conheço deste mercado? Epá, eu acho que sim, acho que isto vai funcionar. VC. E quando tu tens muitas pessoas que têm experiências completamente diferentes, elas vão sempre agregar qualquer coisa. E amanhã aparece uma startup que está a fazer tripés, não sei do quê, e aparece um angel e diz: já tive uma empresa nessa área. Olha, foram estes os problemas, são estes os desafios. E portanto tu tens um conhecimento dentro da comunidade completamente diferente. Estás a ver? E depois tudo o que é possível criar com uma comunidade com tantas pessoas em que os incentivos estão alinhados desta forma dá tanto valor às pessoas que eu acho que no final do fundo
Este é o meu feeling. No final do fundo, se nós mesmo não tínhamos retorno nenhum do investimento que lá colocámos, toda a gente vai dizer que valeu a pena, porque o ticket mínimo são 10 euros por mês. É uma subscrição de 10 euros por mês. Para ter acesso ao deal flow. É um MBA com conhecimento brutal e que no final ainda o MBA é capaz de pagar o curso. Sim, por exemplo, para o nosso caso, estamos a pagar 10 euros por mês para ter acesso a startups em early stage que se calhar podemos trazer ao podcast. Vocês podem ter startups ao podcast. Agora já estamos a começar a ter workshops dentro da comunidade que são exclusivos para as pessoas que estão na comunidade. Temos eventos, portanto oferecemos bilhetes, temos descontos para eventos, né? Organizamos próprios eventos da comunidade, vão começar agora. Em que as pessoas vão se conhecer. E repara, todas as 436 pessoas que meteram lá dinheiro, há muitas pessoas muito interessantes na comunidade Angels Way. Por exemplo, ainda há pouco tempo estávamos a discutir o Slack e tínhamos lá uma pessoa que trabalhou no Slack e sabe tudo sobre o Slack na empresa na Slack. Empresa mesmo Slack, né? Portanto, estamos a pensar como é que fazemos isto. Ele, olha, é isto e isto. Sim. Ou seja, ele tem um conhecimento completamente diferente. As discussões sobre aquilo são. Portanto, há muito conhecimento ali. Nós só temos que encontrar a forma certa de o fazer, de o trazer. Sim, claro. Até agora houve alguma votação que não tivesse corrido da maneira como estavas à espera? Ou seja, ficaste desiludido por uma startup ter sido negada que tu achaste que ia ser investida? Ou ao contrário? Mas ao contrário é mais comprometedor. Isso facilmente se avaliaria como olhando para os resultados das votações e ver como é que eu votei nessas votações. Exatamente. E está tudo público? Está na blockchain. Ou seja, eu consigo ver o teu voto. Sim, a resposta é sim. Ok. Obviamente. Mas isso não me preocupa nada. Zero. Pelo contrário, até me deixa orgulhoso. Mas não Eu ficaria mais preocupado se todas as decisões tivessem sido tomadas até agora na Angels Way fossem as mesmas decisões que eu teria tomado sozinho. Porquê? Quer dizer que as outras pessoas não estavam lá a fazer nada, não é? Ou então não estávamos a conseguir fazer uma diferenciação. Porque, repara, se é para eu investir, eu invisto. Eu não preciso de ninguém para tomar a decisão. Eu decido sozinho. Quando eu junto um grupo de pessoas, eu estou à espera que nós consigamos tomar decisões diferentes. Mas melhores? Isso ninguém sabe. Não, mas a tua esperança é que sejam melhores. Eu acho que vão Por ser serem melhores. diferentes. Por serem mais diversas, não é? Certo. Por haver mais Eu acho pessoas que que sim. percebem de mais coisas. Eu acho que sim. Ok, pois, senão... Houve votações que eu fiz, por exemplo, sei lá, especialmente na fase pre-selection, às vezes, voto não. E as pessoas votam sim, ok, bora, vamos conhecer. Mas uma pergunta, e eu se calhar devia saber isto, mas os votos estão públicos depois da votação? Sim. Ou seja, eu não consigo ver em que é que tu votaste para fazer tailgating. Durante a votação não, nós escondemos isso. Tu consegues ver, se fores à blockchain vês. Portanto, nós temos uma blockchain, está lá a informação toda. Sim. Dá um bocadinho mais de trabalho, tens que ir à blockchain, tens que ir ao Explorer da blockchain. Nós não mostramos na plataforma para não enviesar os votos. Pois, ok. Só por isso. Mas assim que a votação termina, vão aparecer os nomes das pessoas. É uma comunidade. Mas acho que mostra também, durante a votação, mostra a proporção. Já não mostra. Isso já mostra os resultados. E é uma coisa que não sei se não devíamos pensar em esconder. Porque também influencia. Principalmente sabendo que o teu voto vai ficar público eventualmente. Sim, eventualmente sim. Se não haverá pessoas, mesmo que inconscientemente, a votar com a maioria só para... Mas não devem, malta. Tipo, vocês devem votar Ninguém claro, sabe, meu. Mas eu acho que pode haver esse bias, mesmo que seja subconsciente. Certeza que há Angels que nos estão a ouvir. Votem no que quiserem, meu. Eu já votei em coisas que não foi o que aconteceu. Não tenho problema nenhum com isso. E toda a gente pode ver. Onde é que tu achas que está o maior valor? É no deal flow porque tens mais scouts aí à volta, ou é no conhecimento? Porque eu acho que no deal flow tu tens... o maior valor está no conhecimento. Ok. Porque eu ia perguntar, porque os incentivos estão mais alinhados para o deal flow, não é? O Angel Father é quem arranja o deal. Mas temos que trabalhar um bocadinho melhor a parte do deal flow. Pensar melhor como fazer isso. Mas qual é que é o problema? O problema caótico? É que nós somos a maior rede de scouting de startups parecida em Portugal. Foi exatamente essa frase que disseste na última. Exatamente. E para isso... nós temos que encontrar uma forma de conseguir mapear as startups mesmo quando nós não as queremos fazer endorsement. Ok. Mas para estás a dizer isso é porque achas que não está a acontecer agora? Não está, porque se tu encontras uma startup que achas que não é interessante, não vais trazer para a Angels Way. Okay. Mas o facto de tu achares que não é interessante não significa que outra pessoa qualquer não ache que é interessante. Claro. Sim, ou que a comunidade toda não acho que é interessante. Não é? Exato. E portanto temos que trabalhar esse ponto. Acho que esse ponto aí é importante. Mas isso com a tua ideologia de alinhamento de incentivos parece-me relativamente fácil de fazer, não é? Tipo, incentivar a submissão.
em si. Sim. Sim, mas tipo, vou-te dar estás um enviesado. prémio por isso. Pois, imagina, é tudo uma questão de escala, se calhar, não é? Se calhar, se for fácil tu reportares isso de uma forma, talvez a gente suficiente. consiga fazer isso. Isso é um desafio. E o outro é, nós conseguimos trazer o conhecimento, porque o que acontece? Os angels estão todos em níveis diferentes. Uhum. Okay? Há um angel a quem eu digo, não, a safe diz um cap de 2. Ele sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Outro angel ouve isto e diz assim, não faço a mínima ideia do que é que tu estás a falar. Só percebi 2. O cap é o que é um chapéu. E portanto nós temos que encontrar uma forma de conseguir, isto faz-se com tempo. Ok. Com tempo, com workshops, com eventos, com tendo as discussões. Pá, é falando que as pessoas aprendem, né? Eu quando comecei a investir em startups também não percebi nada de startups. Foi a fazer é que tu vais aprendendo. É a mesma coisa na Angels Way, é a fazer que as pessoas vão aprender. Sim, e aqui tens uma certa proteção porque estás numa comunidade e portanto não vais investir sozinho, não é? Certo, não estás e não estás exposto publicamente, estás dentro de uma comunidade que todos têm os mesmos incentivos e portanto não há que ter medo de fazer perguntas parvas. Mas então até agora está a ser uma experiência positiva. Eu acho que está a ser uma experiência excelente. Havia duas ideias grandes no ecossistema, digamos assim. Uma era vocês não vão investir em nada. Ninguém vai conseguir encontrar um consenso. Vão ficar presos no não. Vão ficar presos porque toda a gente vai sempre encontrar um problema. Alguém vai sempre encontrar um problema e nunca vais conseguir investir em nada. Essa era uma ideia. A outra é, vão investir o dinheiro todo no primeiro mês. Mas acho que cá estamos mais inclinados para a segunda do que para a primeira, não é? É a impressão com que eu fico. Se calhar não se pode divulgar este tipo de coisas. Pode-se divulgar, não é? Hoje já fizemos 4 investimentos. Estamos em maio. Já passou o primeiro mês, portanto, pelo menos. Sim, é isso. Mas é a percepção com que eu fiquei. Logo no início do sistema, tipo, fogo, estamos a largar dinheiro mesmo rápido. Mas repara, são 20. Com um fundo de investimento de 10 anos, tu não podes estar a investir em empresas no ano 8. No ano 8 ou 9. Nem no 6. Claro. Nem devias estar a investir no 5. Nem no 4. Idealmente nós devíamos investir em 2, 3 anos. Ok. Então esse ritmo acho que está... Está para 2, neste momento está para 2, não é? Mais ou menos. Pois. Certo. E depois vai haver meses mais mortos. Claro. Os meses iniciais, quando a malta está mais entusiasmada, é normal que também tenha havido mais investimentos. Mas ao mesmo tempo, pela maneira, se eu percebi bem como é que aquilo está a funcionar, a votação, o resultado da votação acontece quer haja muitas pessoas a votar ou não. Ou seja, o deadline é aquele e quando chegar àquele deadline, com o número de votos que tivermos, seja pouco, muito ou pouco, vai acontecer, não é? Portanto, sim, só exige que não haja mais de 20% de abstenção. Ok. Isso já... não, desculpa. Não, mais de 80% de abstenção. Ok. Porque já houve... Se houver mais que 80% de abstenção, repete-se o voto. Okay. Até não haver 80% de abstenção ou de se repetir 3 vezes. Tipo conclave. É tipo, a terceira vez já, pronto, opá, não conseguimos ter isto, então é o que for. Porque isto é para não bloquear o fundo. Claro. Não é? Imagina que não conseguias tomar decisões, não é? Ficavas com o fundo bloqueado. Pois. Esta regra vem das pessoas que diziam, vocês não vão conseguir investir em nada. Uhum. E porque é verdade, se vocês forem ver, portanto, isto é inspirado muito em Web3, não é? Nas DAOs, etc. O maior problema das DAOs tem a ver com participação de voting. Esse é o maior problema de abstenção. Muita abstenção. Sim. E há comunidades que ficam bloqueadas por causa disso, que têm um mínimo que é preciso atingir de votos, recorrentemente tentam fazer votos e não conseguem atingir o mínimo, fica tudo bloqueado, não conseguem fazer nada. Ok. Portanto, nós passamos muito tempo a pensar naquelas regras que estão na wiki da Angels Way. E já mudaram também. E mesmo assim vamos encontrar problemas de certeza. Até agora só mudámos coisas muito pequeninas. Uhum. Tipo o quê? Tipo o quê? Não me lembro. Mas coisas mesmo muito pequenas. Tão pequenas que eram já. Não, coisas mesmo muito pequenas. Qual é que é a tua... clarificámos melhor a questão de ser o próprio um angel a submeter a sua startup. Não estava muito claro quais eram as regras. Ok. Portanto, a regra é muito simples. Qualquer um angel pode submeter a sua startup a Angels Way. Portanto, se tu tiveres uma startup, podes submeter a Angels Way. Okay? Não podes ser o teu próprio angel father. Ok. Só essa a regra. Tu tens que encontrar alguém na comunidade que seja um angel father. Sim, senão terias a fazer hedging da tua própria posição. Sim, não é? sim, e depois, o maior problema é depois na equipa de suporte, depois há uma equipa de suporte, o angel father tem um lugar na equipa de suporte.
E se tu fores o teu próprio Angel Father, és o Angel Father e és o Founder, ainda recebes um incentivo no fundo por teres encontrado a startup, tu és a própria startup, fica um bocado estranho. Sim. E estás a comer um lugar que... E estás a comer um lugar que podia ser de alguém que está a representar o fundo. Exatamente. Tu estás a representar os teus interesses como Founder e como fundo ao mesmo tempo. Já agora, quem não tiver a perceber do que eu estou a falar, está em wiki.angelsway.pt, está tudo explicado. Eu tenho a impressão que isso no final, para além das pessoas aprenderem imenso sobre como é que esta área funciona e efetivamente se calhar pode haver aqui oportunidades fixes de investimento, certeza que vai haver muita gente que vai ser recrutada para as próprias startups por estar a acompanhar o percurso delas. Eu acho que as possibilidades são tantas que eu nem consigo prevê-las todas. Mas vai sempre a repetir. Se correr bem, assumindo, ok, não corre financeiramente, não é um incrível. Paga o dinheiro aos investidores e pronto. Nós temos uma Gostavas lista de de espera de investidores. Já. Portanto, nós já estamos a recolher, portanto, há várias pessoas, também fizemos bastante barulho, Sim, né? sim. Há várias pessoas que vieram ter que a Angels Way, portanto, ainda posso investir na Angels Way. A resposta pode ser aqui, a resposta é não, porque a Angels Way já fechou com 436 investidores, mas nós estamos a recolher pessoas que tenham interesse para uma segunda edição, que é em join.angelsway.pt, e já temos uma data de pessoas. E que não vai necessariamente abrir só quando esta fechar, não é? Não é necessariamente só daqui a 10 anos, podem estar a correr em paralelo, não é? O que vamos fazer de certeza absoluta é, seja o que for que vamos fazer em comunidade com estes 436. Ok. Ou seja, a decisão do que vai ser feito a seguir vai ser tomada pelas 436 pessoas da Angels Way. Ok. E a decisão pode ser abrirmos um fundo novo ou aumentar o fundo. Por acaso aumentar o fundo não sei se legalmente podemos. Sei lá, o que for possível. Sim. Mas as pessoas vão decidir. Não fazer... etc. Já chega, estou farto, não é? Já chega, estou farto. Pelo menos tipo, as pessoas que estão neste primeiro fundo da Angels Way têm que seguramente ter prioridade, têm que ter alguns benefícios caso haja uma Angels Way nova. Ok. Eu não tenho mais questões sobre Angels Way. Para o tema, que este agora vai dar... Vai dar molho. Vai dar molho, não. Tem suminho. Já agora, um tema ainda interessante sobre a Angels Way, que é, nós temos que criar a sociedade de capital de risco, porque vocês não fizeram, que é, então, mas se nenhuma sociedade de capital de risco queria aceitar a Angels Way, como é que nós conseguimos fazer a Angels Way? Eu acho que é porque não há management fee. Tens que ter, repara, tem que ter compliance, tem que ter ROC, tem que ter TOC, tem que ter advogados, tem que ter reporting à CMVM. Nós temos uma equipa na OW Ventures, que é a sociedade de capital de risco, para fazer todo o reporting da Angels Way. E a Angels Way não paga os custos da OW Ventures. Então quem é que paga? Pois, temos nós que criar agora outros fundos para conseguir pagar as contas da Angels Way. Outros fundos como assim? Repara, o modelo financeiro de uma sociedade de capital de risco é cobrar uma management fee para conseguir cobrir os custos da operação e depois muitas vezes tem um carry, às vezes tem um carry do fundo. Né? Ok, Portanto, isso traduzido... É quando o fundo tem lucro, né? Sim, nós temos, o fundo por exemplo, de 1 milhão exato, tem um exit de 3 milhões, o primeiro milhão vai para os investidores e depois os outros 2 milhões é aplicado uma percentagem de comissão. Ok. Pode ir para a sociedade de capital de risco, no nosso caso 25% dessa percentagem de comissão vai para os Angels, na Angels Way. Ok. Né? Mas há uma pequena percentagem, acho que é 1% no nosso caso, que vai para a sociedade de capital de risco. Ok. Portanto, nós agora, o que é que estamos a fazer? Nós agora precisamos de outros fundos, porque isto torna-se economicamente viável se tu estiveres a gerir mais capital. Portanto, nós necessitamos de outros fundos, onde nós também, obviamente, vamos cobrar uma management fee, como cobramos na Angels Way, e que tendo mais fundos, nós conseguimos pagar a nossa equipa na OW Ventures. Ou seja, vocês, a OW Ventures, criaram um fundo só vosso, digamos assim. A OW Ventures, basicamente, é um problema. A OW Ventures é o que permite a Angels Way existir, mas ficou um problema ali, porque agora temos ali uma estrutura, né? Esse problema nós viramos em oportunidade. Nós aprendemos bué sobre como fazer um fundo altamente eficiente, desenvolvemos montes de tecnologia e portanto agora estamos a trabalhar com vários fund managers que queiram lançar fundos onde nós conseguimos trazer muito mais eficiência, conseguimos trazer tecnologia para cima, onde eles conseguem lançar fundos maiores, mais pequenos, e onde conseguem ter a OW Ventures como a sociedade de capital de risco, e onde nós alinhamos os incentivos também. Ou seja, por exemplo, nós os dois queríamos criar um fundo. Imagina que queres criar um fundo em vez de de 10 milhões de euros. De raiz,
vamos falar convosco e vocês dão-nos Fazes nota suporte de ventures. para nós depois. Se tu quisesses criar, vocês dois quisessem criar o fundo da Founder Tales, né? Imagina, 5 milhões de euros. Vocês não precisavam de fazer nada, nós somos tipo barriga de aluguer, nós fazíamos um acordo, cobrámos uma pequena management fee, portanto altamente competitiva para aquilo que há no mercado, e aquilo que íamos negociar era um carry. Ok. Que eu quero alinhar os incentivos convosco. Vocês querem ganhar dinheiro com o fundo. Mas eu vocês quero também ganhar fazem dinheiro. fundraising? Nós ajudamos também no fundraising. E aí nós ajudamos, vocês fazem o quê? Ok, então já não tenho que pensar em burocracia, o Tocha trata de tudo, o W Ventures trata de tudo, eu vou só levantar o capital do fundo, e nós nisso também podemos ajudar, e vou investir o dinheiro. E já Então tiveram vocês são um VC de VCs. Sim, é isso que é uma sociedade de capital de risco. um VC de VCs. É um VC de VCs. Não, Eu é uma chamaria incubadora uma de barriga VCs. de aluguer para fundos. Ok. Ou seja, qualquer pessoa que queira criar um fundo em Portugal, regulado pela CMVM, nós tratamos de toda a burocracia, de todos os documentos, de toda a comunicação com a CMVM, e ainda alinhamos os incentivos com esses fund managers, a gente chama-lhes fund managers, de que nós queremos ganhar, não é na management fee, é no carry. Portanto, se o teu fundo tiver sucesso, Pois. nós ganhamos dinheiro. Se não tiver sucesso, nós só estamos a pagar as contas. Já são uma incubadora de VCs. Mas isso é um mais risco muito maior para vocês. Claro. Porque vocês aceitam qualquer fund manager? Não, obviamente. Ok. Qualquer que faça sentido para nós e que nós possamos agregar valor. Sim. Mas é aceitava-te isso. a ti, se quiseres. É? Queres fazer um fundo agora? O fundo Founder Tales. Nós, os nossos 10 ouvintes, vamos fazer um pouco. Fazer um fundo é giro, mas estás a ver, passando pela experiência da Angels Way, vai-te dar muito mais bagagem para tu poderes pensar em fazer um fundo. Sim. Vocês já tiveram alguém a contactar-vos para Sim, fazer várias um fundo? pessoas. Temos vários processos em andamento. Super fixe. Vários fundos em Portugal. Alguns novos, outros que estão a migrar de outras sociedades de capital de risco. Porque nós temos uma grande vantagem, temos três grandes vantagens. A primeira é usamos tecnologia, portanto conseguimos fazer custos de management fees mais baixos e alinhamos os incentivos. E o segundo é que nós vimos da área de negócio e não tanto da área financeira. A maior parte das sociedades de capitais de risco são geridas por pessoas mais financeiras. E nós somos mais de negócio e portanto nós ajudamos muito na parte de concepção do fundo, do que é que faz sentido, de ajudar por exemplo depois a trazer deal flow para o fundo, né? Encontrar startups para investir, ou mesmo não seja startups, outro tipo de empresas, pode ser fundos de várias coisas, não tem que ser só startups. E portanto trazemos uma proposta de valor diferente de outras sociedades de capital de risco e estamos a apostar muito em desenvolvimento de tecnologia para tornar as coisas altamente eficientes. E isto liga um bocadinho com o tema que vocês iam passar a seguir. Exatamente. Mas que é noutra área. Mas foi a propósito disso que tu quiseste construir a Camudel? Vem na base do que help humans to build and fund businesses. Ok. Que é a missão do Bitalk. Não é a missão do Bitalk. Mas está relacionado. Essa é a nossa missão na Holistic Way, no fundo. Aliás, é a minha missão. É isso que eu faço. Todos os projetos, se tu fores ver que nós falámos aqui, todos batem nessa frase. A palavra, vocês sabem, uma das palavras mais importantes para mim é equity, é alinhamento de incentivos. Equity e alinhamento de incentivos tem a ver com criação de riqueza. O meu objetivo é ajudar pessoas a criar riqueza. Tu só podes criar riqueza realmente ou com equity ou com modelos de alinhamento de incentivos, porque os modelos de alinhamento de incentivos, temos de falar um bocadinho sobre isso, mas é uma mimificação da equity, porque a equity é uma concepção burocrática. Ok? Existem formas de tu beberes do valor de uma empresa sem tu teres equity. Não é? Por exemplo, um gajo que é vendedor e tem comissões indexadas aos resultados da empresa pode não ter a equity da empresa, portanto não tem que assinar as atas, aquelas burocracias todas, mas está diretamente indexado ao que a empresa, ao valor que a empresa produz. E, portanto, todos os projetos que nós fazemos vão em direção a isso, em ajudar as pessoas a criar riqueza. Sim, eu lembro-me de ouvir o episódio que vocês gravaram com o Luís Roquete. E ele diz qualquer coisa como, eu até já disse isto no outro episódio, que é, eu acho que as pessoas vão perceber o que é que o impacto da equity quando virem o amigo ou o vizinho a ficar milionários de um dia para o outro. Certo, isso é porque no caso das startups, né? Ele está a falar aí no caso, por exemplo, das stock options nas startups. Mas aqui o caso da Camudel, por exemplo, não é diretamente para as startups. A maior parte do tecido empresarial português e do tecido empresarial no mundo não são startups. Certo. Nós temos 1.4 milhões de empresas com menos de 10 empregados em Portugal. Quantas é que são startups? 3 mil? Pá, um número louco. 10 mil. Não, acho que há tipo 4 mil na startup relatório de startup Portugal. Imagina que eram 10 mil. Em 1.4 milhões. Portanto, a esmagadora maioria do tecido empresarial que nós temos em Portugal são empresas tradicionais. Porque as startups é um bicho diferente. As startups jogam o jogo das startups. Não é jogo num sentido pejorativo. Sim. Tu tens que saber as regras de como é que se joga as startups. Pre-seed, seed, Series A, crescer,
não é? Métricas. Uma empresa não, né? Tu crias uma empresa para produção de podcasts. Isso é um business. Claro. Ótimo, excelente. A maior parte das empresas são isso. Sim, este podcast podia ser uma empresa, ainda não Podia é? ser uma empresa. E Não porquê é que não é uma empresa? Porque não conseguimos pagar os custos de... É exatamente esse o problema. E Porque ainda daí não que somos nasce, utilizadores da Camilo. e é daí que nasce a Camilo. Ou seja, tu criares as condições para que qualquer pessoa possa criar uma empresa facilmente e focar-se naquilo que realmente interessa, que é vocês gravarem o podcast. Se vocês criarem uma empresa, se vocês decidirem agora criar a empresa, o que é que vais fazer? Tens que ir falar com um advogado, tens que ir arranjar um contabilista. Depois o advogado vai dizer: então e o que é que a empresa faz? Vamos lá escolher os KEs, que são os Códigos de Atividade Económica. É uma lista. Certo. Qual é o KE que tu queres? Sei lá, produção o que é multimédia, que é? Produção mídia, uma coisa qualquer. Ok, tens este e este. São publicidade, não sei. até eu crio montes de empresas e às vezes fico ali a olhar para a lista de KEs e dizer: epá, este ou aquele, ou este ou aquele. É difícil de escolher. Depois tens que escrever um objeto social. Eu nem sei o que é que isso é. Tens que descrever o que é que a empresa faz. É um ok. objeto social. Depois tens que criar a empresa toda. Tens que ir a uma empresa na hora, que é um site, não é? Onde supostamente dá para fazer tudo numa hora. Mas se tu nunca criaste uma empresa, boa sorte a preencher aquele formulário, não é? Porque tem lá uma data de perguntas que tu não sabes responder. Depois é preciso abrir atividade na Segurança Social, é preciso abrir atividade nas finanças, é preciso abrir uma conta bancária, é preciso ter um software de faturação certificado pelo Estado, é preciso emitir faturas com software de faturação certificado pelo Estado. Tens que pagar impostos. Que impostos é que tens de pagar? Em que dias? Tu abres uma empresa e logo no primeiro dia tu tens um custo, tens de pagar ao contabilista. 100. E depois tens contabilistas a cobrar 100 euros. Pá, aquilo dá trabalho, não é? Há coisas que eles fazem que dão muito trabalho. Qual é que é o problema que nós identificamos? É que grande parte desse trabalho é automatizável, especialmente com a nova revolução da inteligência artificial. Mas não é ainda automatizável, pelo menos não da forma como nós queremos, com a tecnologia que nós temos atualmente de inteligência artificial. Ok, mas então, antes de irmos, até que agora começam as perguntas. Eu fico entusiasmado com isto, não me calo. Então, vocês anunciaram a Camilo ali na altura, se calhar um mês antes do Web Summit, ou algo do género, outubro ou setembro, mais ou menos. E a promessa é que era alguém que ia gerir esta parte toda, exatamente com o pitch que tu fizeste agora. Tudo que não é a criação de valor da empresa está gerido pela Camilo. É tudo uma que AI. é burocracia, contabilidade, reportes. Exatamente. Mas nós falamos contigo uma altura no Web Summit e tu disseste que vocês estavam a treinar modelos e, portanto, havia muita tecnologia que vocês estavam a criar. Quais é que são os desafios que vocês viram que a tecnologia atual não resolve e que vocês tiveram de resolver por vocês? O problema é que, neste preciso momento, a maior parte das empresas que estão a criar tecnologia de inteligência artificial estão focadas em escrever poemas, fazer imagens, certo, e fazer vídeos. E isso significa que para criar esse tipo de recursos, digamos assim, a alucinação dos modelos de LLM, não é? É uma grande vantagem. Sim. Mas mesmo assim é preciso controlar essa alucinação para que os dedos não fiquem sobrepostos e sejam realmente dedos, não é? Isso é um trabalho que é feito em cima dos LLMs para conseguirem treinar, fine-tunings, arquiteturas, uma data de cenas, para que fique cada vez melhor. E nós estamos a olhar para os modelos e vemos um modelo que há 2 anos fazia uma imagem e o modelo que faz agora está muito melhor. Nós estamos a operar com a inteligência artificial numa área um bocadinho diferente, que é a área legal, que é a área de alucinar o IVA, alucinar uma lei, não podes alucinar, não é? E portanto nós temos que estar muito seguros de que os nossos modelos da AI não inventam coisas que não existem. Okay. Não inventam prazos, não inventam leis, ok? Mas ao mesmo tempo tem que ter criatividade, ou seja, tem que comportar-se de certa forma como uma AI. Ou seja, eles têm que ser criativos, mas nos sítios certos. Certo. É como quando estás a falar com um advogado, género, ele é criativo dentro das margens da lei. Esse é o desafio. Não existe um modelo LLM open source, tu diga assim, olha, estás a ver esta zona aqui, isto aqui não és criativo e esta parte és criativo. Portanto, nós temos que criar uma nova arquitetura, uma arquitetura diferente. E essa arquitetura envolve desenvolvimento de deep tech, desenvolve grandes desafios em termos de inteligência artificial. E portanto é nisso que nós temos estado a trabalhar e também, é essa a nossa prioridade agora. Também vos protege de certa forma de alguém que queira fazer uma coisa parecida e faça só um rapper, não é? Sim, boa sorte, podem fazer um rapper. Eu não estou
Tu podes fazer um wrapper hoje Sim. e vais conseguir fazer algumas destas coisas. Ok. O problema é que nós não estamos a criar um produto para ir rapidamente para o mercado e dizer nós somos maiores, toma, levantei 5 milhões, levantei 10, 15, não. Eu quero mesmo criar uma cena que funciona e é nisso que nós estamos focados. E portanto não é tanto sobre o ser flashy ou mostrar ou aquilo ou isto, é sobre aquilo realmente ser bom. E isso tens que ter as bases da casa muito bem montadas. O fundamento da casa, porque se tu vais para um rapper de ChatGPT, a casa parece muito bonita por fora, mas lá dentro está tudo podre. Sim. E portanto, esse é o foco agora. E há vários desafios que é preciso fazer aí. E quais são os desafios que nós temos? Tem a ver essencialmente com disponibilidade de GPUs e de máquinas e etc. que nós precisamos para treinar os modelos. Ok. Esse é o maior problema que nós temos neste momento. Mas vocês depararam-se muitas vezes com esses problemas da alucinação dos modelos? Nós temos técnicas que evitam as alucinações. Não, mas quando fizeram, certamente pegaram nos modelos off the shelf e testaram, olha, vamos ver o que é que isto consegue. E depois depararam-se com esses. Sim, claro. Há alguns que são um bocadinho melhores que outros, mas todos têm o mesmo problema. Okay. E a seguir tens o segundo problema, que é tu não queres só que a AI te diga, olha, vai a este menu da Segurança Social, carrega neste botão e mete este documento. Sim, que ele faça. Que ele vá lá fazer. E esse é o outro desafio. Claro, sim, mesmo as empresas grandes, todas as APIs estão em beta e eles ainda não têm essa coisa assim muito lançada. Imagina APIs com a Segurança Social, com a Autoridade Tributária, com o IRN. Mas até da percepção que eu tenho, até temos um Estado relativamente digitalizado nesse sentido. sentido. O Estado nesse sentido é espetacular. Aliás, essa é a razão porque faz sentido fazer isto em Portugal. Ok. Porque eu recebo muito essa crítica. Tu achas que queres realmente fazer uma empresa? Tens que ir não sei para onde. Sim, mas tecnicamente não dá. Não é? Sim, e se realmente o grande desafio é a tecnologia, quando vocês tiverem isso resolvido, depois vão conseguir transpor para outros mercados. Se for relevante, faremos isso seguramente. Mas o mercado português é ótimo, não é? Era aquilo que eu estava a dizer. O mercado português é ótimo por causa dessa digitalização que tu estás a falar. E porque tem muitas pequenas empresas. Sim, está bem, mas se fores a Espanha tem o triplo, não é? Porque é muito maior o mercado. Certo, em porcentagens se calhar são menos. Mas não tem um e-fatura como nós temos, não tem um IRN, não tem uma empresa na hora como nós temos, não tem uma AT como a que nós temos, ou seja, não tem uma chave móvel digital como nós temos. Ou seja, há várias coisas interessantes que nós temos em Portugal que possibilitam que nós façamos uma experiência espetacular. Okay. E esse é o objetivo. Quando tu usares aquilo, tu vais dizer assim: não acredito que isto é real. Incrível. Aliás, esse é normalmente o feedback que eu tenho. Tocha, é muito bonito tudo o que tu estás a dizer, mas isso não me parece possível. Pois, eu sei, não é fácil. Se fosse fácil, já estava cá fora. Claro. Mas eu pegar uma coisa que disseste há um bocado foi: vocês querem fazer uma coisa que é realmente boa e estão a trabalhar neste momento, portanto, sem lançar, sem pôr na mão das pessoas, até chegarem a esse nível de qualidade que vocês estão à procura. Não ficas com medo de não estás a seguir o sistema tradicional, lean e meter nas mãos das pessoas, porque imagina, corres o risco de desenvolver tecnologia, mas depois o produto em si não ser. Imagina que tu queres fazer uma bola para as pessoas jogarem futebol e queres testar a bola, mas tens um cubo. Vais dar o cubo para as pessoas testarem? Não, podes fazer uma bola, mas como é que faz a bola? Mas depois quando fizeres a bola, tens que cortar, limar aquele cubo até ele ficar uma bola. Claro, depende. Uma bola, se calhar mas pronto, mas depois dás a bola e as pessoas dizem: mas eu queria um peão. Querias? Não sei, estou a fazer advogado do diabo, claro. Ok, estava a dizer que ias mesmo testar uma bola. Ok, então a gente faz a pergunta: tu queres tratar da burocracia de uma empresa ou queres que alguém faça tudo isso por ti? Ou seja, tu usavas isto que eu te pitchei? Pois claro, eu acho que sim. Acho que no vosso caso o problema está automaticamente validado. E está validado porquê? Porque nós também somos clientes. Eu também sou cliente, né? Nós temos um departamento de contabilidade e legal na Olicipay há anos. Nós fazemos isto para outras empresas, especialmente empresas do grupo. Nós temos contabilistas na nossa equipa interna. Portanto, nós fazemos já este trabalho. O que nós estamos a automatizar é o nosso trabalho. Okay. Mas é engraçado que não é o que se prega, não é? Não. Fala logo com os teus clientes, mete um mock-up à frente deles, qualquer coisa. Sim, mas repara, se o Sam Altman te fizesse um mock-up do ChatGPT, eles tiveram 6 anos a desenvolver aquilo. Eu sei, mas aí há uma tecnologia que veio do zero, não é? Ou se calhar o wrapper de GPT era o suficiente para testar a premissa. No vosso caso, estou a dizer. Mas precisas testar a premissa? Pois, se calhar não precisas, aí se calhar há casos em que esta regra não se aplica. Sim, acho que no vosso... É engraçado. Acho que se falar do problema, ou seja, no vosso caso, eu acho que o problema é mais do que óbvio, ninguém duvida que o problema existe. Aqui, acho que a questão é na solução consegues fazer isto ou não. Pois.
Nós tínhamos aqui, até tínhamos escolhido para a última pergunta, mas temos aqui escrito, olha para o que eu aí digo. alguns rappers vocês podem utilizar. A experiência não tem nada a ver com o que nós queremos fazer. Nós tínhamos aqui escrito, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Em que casos é que tu aplicas isto agora que estás do lado da trincheira dos founders? Que este é um dos casos, não é? Tu dizes sempre... Não, há várias... Repara, uma coisa, quando tu estás a resolver um problema teu, eu estou a resolver, ou melhor, nós estamos a resolver um problema para uma visão de futuro do mundo, não é? Em que a visão é, nós acreditamos em equity, nós acreditamos que vai haver mais empresas. Falámos em 1.4 milhões de empresas, há 100 anos atrás em Portugal havia 50 mil, né? Daqui a 100 anos vai haver quantas empresas em Portugal? Eu arriscava a dizer 4 milhões, ou 5, ou 10. Unipessoais, todas. Provavelmente, não sei. Ou uma mistura toda, seguramente unipessoais, e depois uma data de unipessoais a trabalharem com outras que não são unipessoais, né? Portanto, como é que nós visualizamos o futuro? Nós estamos a desenvolver a tecnologia para esse futuro. Portanto, é um futuro que ainda não chegou, mas nós acreditamos que vai chegar, e acreditamos que a única forma de construir a riqueza é através de tu correres os riscos e teres equity, né? E criar modelos de alinhamento de incentivos, que é o que também nós queremos fazer na infraestrutura. Agora, para chegar a essa visão ainda vai demorar, então nós olhamos para uma visão mais curta. Por isso é que nós falamos de contabilidade. Nós falamos de contabilidade que toda a gente percebe. Claro. O nosso goal não é contabilidade. O nosso goal é criar o layer zero da economia, uma inteligência artificial que realmente consegue criar empresas e consegue estar ao teu lado, e tu consegues com ela gerir as tuas empresas todas, não é? Eu acompanho várias empresas, em algumas empresas sou CEO, noutras não. Eu preciso de informação, não é? Que eu não consigo obter sem ser de pessoas. Eu falo com o ChatGPT sobre muitas coisas, mas eu não consigo falar sobre questões que tocam em empresas, porque ele não tem os contextos. Eu preciso de uma AI tipo ChatGPT, mas que conheça as minhas empresas todas e que me ajude a resolver os problemas. Tocha, vou pagar os salários, posso? Podes? Dano. Pá, não me perguntes mais, paga Sim, sempre. aí não convém alucinar. Tipo, não me perguntes, paga sempre. Como é que estamos de vendas? Olha, Tocha, temos aqui um problema. Percebes? E hoje isso é feito com um humano. Vocês acham que isso não vai acontecer com ou vários? Sim, uma equipa de humanos. Vocês acham que no futuro a AI não vai estar ligada à economia? Vai, claro. Já Para a AI estar ligada à economia, ela tem que compreender o contexto que os humanos criaram, que são as leis. Como é que funciona a burocracia de uma empresa. Porque se esse problema é tão grande, porque é que a OpenAI, Anthropic, etc., continuam muito mais focados em geração de código, por exemplo? Boa pergunta. Se calhar esse é uma ainda coisa maior, não? Tens que perguntar ao Sam Altman. Eu não sei se é muito maior. Não é claramente eles resolverem o próprio problema. não, deles, alavancas, não é? Certo. Portanto, se eles criarem uma AI que cria código e eu criar uma AI que cria empresas, o nosso cai, cria uma empresa e usa o AI para criar código e cria uma empresa e cria um produto. Sim. Para que é que precisamos de humanos? As AIs fazem tudo. Sim, mas faria sentido eles atacarem ou otimizarem as AIs para os casos, ou permitirem que as pessoas o façam, não é? Que neste caso ainda não é muito possível, ou seja, as APIs são muito fechadas ainda, para casos que tenham mais valor. Mas é muito complexa esta área. E o mercado não é. O que é que estas empresas grandes precisam? Precisam de mercados grandes, rapidamente addressable, ou seja, rapidamente chegar ao mercado grande, né? Eu lanço um produto que é criar uma imagem, todo mundo pode utilizar. Claro. Eu lanço um produto de contabilidade, contabilidade de que país? Certo. Ok, de Portugal. Então estás ali aquele mercado. Não, para todo o mundo. Para todo o mundo tens que mamar muita lei. Sim. E acima de tudo é aquilo que eu estava a falar, que é a direção para onde está a ir a AI. A AI que eles estão a criar está aí na direção da criatividade, de criar este tipo de coisas. Uma AI que opera com o mundo real tem premissas diferentes. Precisa de outro tipo de coisas. Precisa de ferramentas, precisa de ligações com o Estado, né? Precisa de conseguir submeter papelada, precisa de fazer contas. Coisa como as AIs não gostam muito de fazer contas, né? Como vocês sabem. Todas essas coisas vão melhorar, obviamente, e portanto eles estão a ir para as coisas que são o low hanging fruit, que é o que faz sentido. Já é possível usar? A caminho dele? Não. Publicamente não? Não. Mas há uma versão beta, se calhar. Sim, internamente obviamente Alpha. já estamos a usar, sim. O que é que tens de perguntar? Ia bater outra vez numa tecla que era: ok, concordo que esse problema está mais do que validado e não me parece um risco assim tão grande vocês irem
all-in para tentar resolver este problema, porque o problema existe, é óbvio. Mas o que é que te garante que essa solução, ou a maneira exata, tecnicamente, como vocês estão a fazer, é a melhor? E se não achas que estás a correr um risco, porque há de haver outros tochas a tentar a mesma coisa de maneiras diferentes, e à partida só um ou alguns de vocês é que vão acertar, não é? Isso não te mete medo? Não, porque eu não vou parar. Tipo, repara, a minha missão é ajudar humanos a criar e como é que é em português fund? E Fundar? Não, funding. E obter e financiar empresas. E portanto, é nesse sentido que vamos na OW Venture. É por isso que lançámos a Angels Way. É por isso que eu faço o Bitalk. E é por isso que a gente vai fazer a Camilo. A mim não me interessa que outro qualquer crie uma AI que faz contabilidade dessa. Para mim é indiferente. Nós temos uma visão que é a que nós queremos seguir, porque é o que nós queremos estar a fazer. Nós não estamos a fazer a Camilo porque dizemos, ei, está aqui uma grande oportunidade, man, se a gente fizer isto vai ser grande negócio. Não, nós estamos a fazer isto porque se eu não estivesse a fazer isto, não estava a fazer. Estava a fazer o quê? Não tenho mais nada para fazer, isto é o que eu quero fazer. Isso deve ter esse pensamento, deve estar uma liberdade gigantesca, não é? E é um privilégio também poder ter esse pensamento. Eu tenho noção disso. Mas e então, se eu tenho essa possibilidade, porque é que eu não havia de aproveitar? Mas a Camilo tem investimento externo? Neste momento ainda não. Ainda Quer dizer, não. depende do que considera externo. Fora da Alice financiamento público. Não, ok. Portanto, nós estamos a fazer empresas há muito tempo, né? Portanto, sabemos mexer muitos cordelinhos. Ok. Obviamente que há riscos e há investimento. E há incentivos para eles. Mas tipo, não é a primeira empresa que eu estou a criar. Sim. Portanto, estamos a tentar mitigar os riscos no que for possível e estamos muito focados em construir essa arquitetura. O que é que me dá a confiança aqui pessoalmente entre nós? Pessoalmente, com toda a gente a ouvir, o que é que me dá a confiança de que o caminho que nós estamos a seguir é o caminho certo? É o co-founder que está comigo, que é o João Rodol, que é uma pessoa com quem eu trabalho há muitos anos, que eu considero um gênio em termos tecnológicos. Já foi responsável por centenas de patentes. E o que ele consegue fazer, eu não conheço ninguém que consiga fazer o que ele consegue fazer. E a capacidade tecnológica que ele tem de pensar e arquitetar e ver 10 passos à frente quando nós estamos a fazer um pequeno modelo e já estamos a pensar numa arquitetura toda completa, eu não conheço ninguém, portanto eu tenho total confiança nele nesse sentido. E é isso que me dá a segurança. É sempre pessoas. O que é que tu aprendeste? Portanto, tu tiveste um tempo em que estiveste principalmente a investir em empresas e agora estás a fundar outra vez. Mais ou menos, eu sempre fundei empresas. Ok, mas nesta dimensão, se calhar assim, não. Com esta missão, com uma missão tão ambiciosa como esta, não. Ok, e o que é que tu aprendeste das tuas investidas que trouxeste para a Camilo? É uma lista tipo infinita. Nem te consigo enumerar agora as coisas estão eles todas. todos no teu board. Não, repara, a pessoa que eu sou hoje é pelo passado que eu passei. Claro. O passado onde eu passei, onde eu investi com empresas de outros, fundei outras empresas, geri outras empresas, tudo isso deu-me um conhecimento, né? E esse conhecimento é um conhecimento abrangente, não é uma coisa muito focada num nicho específico, portanto é um conhecimento abrangente. Portanto, quando eu estou a aplicar alguma coisa hoje em dia, quando estou a construir alguma coisa, ou quando estou a gerir uma equipa, ou quando estou a pensar em como vamos fazer a próxima coisa, eu estou a aplicar um manancial de conhecimento. Isto funciona como uma AI, né? Sim. Eu fui fazendo fine-tuning até hoje e agora estou a mandar os tokens cá para fora. Mas já houve problemas em que vocês tinham na Camilo e que tu foste falar com um dos teus investidos para perceber como é que eles fizeram. Claro, isso é uma prática recorrente na comunidade do Olicipo. Pois, e agora é engraçado ser both ways. Sim, não, mas sempre foi, percebes? Porque eu sempre tivemos outros desafios noutras coisas. Ok. Portanto, outras empresas, nós queremos muitas empresas. A última empresa que eu criei foi há 2 ou 3 meses. Sim, agora é só carregar num botão. E estou neste precisamente a criar outra empresa. Não, essa ainda não é pelo caminho. E estão meio em segredo essas empresas? Imagina, o que é que são essas empresas que tu crias? Qual é a visão? Como é que tu tens tempo para dedicar a essas empresas? Algumas estão, outras não. Ou é puramente utilitário? Trabalho com pessoas incríveis, mano. É sempre pessoas. Mas é isso que ele está a dizer. Algumas empresas são utilitárias. É porque tu precisas de uma entidade, empresa, para fazer alguma coisa, não é? Mas que outras empresas é que tu fundaste ou ajudaste a fundar e
que sejam minimamente públicas. As últimas duas não posso falar, mas serão mais conhecidas dentro de alguns meses. Mas são assim como a Camille? Não. A A ok, Camille ok. é o a bebê. Camille é a minha missão de vida. Ok. Porque ela junta todas as coisas que eu quero impactar na sociedade. Ela junta num sítio só aquilo que faz sentido, que é a criação de riqueza. A OW Ventures faz a mesma coisa. Estás a perceber? Porque tal como falámos, a barriga do aluguer é para simplificar. Nós precisamos de simplificar para criar mais. Ainda há pouco tempo estava a discutir com um gajo no Instagram, estava-me a escrever que o argumento dele todo era porque a riqueza não é infinita. Phonics, man, a riqueza é infinita, meu. A riqueza é infinita. E eu acho que é isso que nós temos sempre batido no ponto errado, que é acharmos que a riqueza não é infinita. E por isso, mais rico, para eu ficar mais rico, tu tens de ficar mais pobre. Então eu gostava que essas pessoas me explicassem porque é que há 200 anos atrás, quando nós tínhamos 1.000 milhões de pessoas no planeta, né, nós tínhamos 10% mais ou menos de taxa de desemprego. E hoje temos 8.000 milhões de pessoas no planeta e temos mais ou menos 10% de taxa de desemprego. Como é que é possível nós termos criado em 200 anos 7.000 milhões de empregos? Se a riqueza não é infinita. Onde é que foste buscar estes empregos? Onde é que foram buscar esta riqueza, no fundo? Sim, sim. Mas há muita riqueza que é gerada exatamente pelo crescimento da população. Por isso é que ela é infinita. Não, mas se a população parar de crescer... Se a população parar de crescer, sim. A população continua a crescer. Não, agora sim, mas eventualmente vai chegar a um... Isso é uma suposição tua. Mas não é minha só. Acho que há mais pessoas a defender isto. Não, estou a dizer, isso é uma suposição, não é? Sim, sim. Eu por acaso acho que nós vamos conseguir continuar a crescer. E precisamos continuar a crescer. Eu acredito que mas mesmo que não cresçamos, mesmo que a gente não cresça, a criação de riqueza é infinita na mesma, porque os problemas que nós temos para resolver são infinitos. Sempre que há problemas para resolver, alguém encontra uma solução para o problema e a sociedade recompensa essa pessoa por ter encontrado essa solução. E portanto, à medida que nós vamos resolvendo os problemas, nós temos muitos problemas para resolver, o universo é infinito, nós nem temos noção da quantidade de problemas que temos para resolver, certo. Nós vamos criando mais riqueza. Somos mais ricos, não é? Qualquer um de nós hoje em dia vive melhor do que viviam os reis. Os reis? Com os reis, meu. Tu vives melhor que um rei. Sim, certo. Diretamente sim. Ok. Estás a ver? Se Dom Afonso Henriques visse a tua vida, ele ficava fónix, ganda rei. Tu és o rei de que império? Não é? A nossa qualidade de vida aumentou drasticamente e vai aumentar cada vez mais. E eu acho que a inteligência artificial vai ser uma cena incrível. Tipo, a nossa qualidade de vida daqui a 20, 30 anos vai ser... vai ser tipo... Eu não tenho palavras para descrever. Vai ser incrível. Está aqui um clipe. Já estava a anotar, não é? É que nós não temos ninguém na produção, já estava aqui. Porque repara, o problema que nós temos neste momento é a ineficiência. Sim. É a ineficiência. É a ineficiência na economia, é a ineficiência na oferta e na procura. O que a AI é boa a fazer? A tornar as coisas eficientes. Sim, também há depois toda aquela discussão de se ficarmos over-reliant em AI, a AI pode ficar sem material depois para se renovar, não é? Pode chegar a um platô de inteligência. Como assim, platô de inteligência? Ou seja, tudo o que ela sabe foi criado por humanos. Se nós deixarmos de criar nós coisas e ficarmos over-reliant e só utilizarmos AI para criar as nossas coisas que precisamos, ela chega ao platô. Então o que tu dizes é que um gajo que acaba o curso universitário, a partir desse momento já não consegue evoluir porque já lhe ensinaram tudo. Não, porque ele aí continua a aprender de não, porque há mais fora. conhecimento fora da universidade. E ele não cria conhecimento. O teu argumento é que a AI vai começar a criar o próprio conhecimento. Claro. Se tiver acesso à informação, se nós hoje em dia temos humanos que têm acesso a ilhas de informação, não é? E conseguem descobrir coisas novas e criar novo conhecimento, se nós tivermos AIs que têm acesso a todas estas ilhas de informação, elas vão criar ainda mais conhecimento. Mas é isso que vai explodir daqui a 20, 30 anos. É a quantidade de conhecimento a que nós vamos ter acesso. Há desafios, claro que há desafios. Mas eu sou um otimista. Eu acho que o maior desafio deve ser capacitá-las a interagirem com o mundo real. Ou seja, lá está, gerar código, interagir com APIs, tudo que viva dentro de um computador, elas mais ou menos, e mesmo assim há tarefas que ainda
passa um bocadinho mal. Mas tens visto os avanços que estão a ser feitos na área da robótica? Depende. Se formos ao evento da Tesla, que tinha lá os robôs telecomandados com as pessoas a falar. Não, mas repara, a própria AI já está a criar uma revolução na robótica, né? Portanto, por exemplo, aquele, não sei como é que se chama, agora não me lembro do nome, mas a Nvidia lançou uma, e já há várias outras empresas que têm. Basicamente é o que é um mundo virtual em que tu crias um robô e antes de tu meteres o robô no mundo real, tu mandas o robô para o mundo virtual e esse mundo virtual mimifica todas as regras da física do mundo real. E portanto, quando o robô sai para o mundo real, ele já viveu milhões de anos no mundo virtual. Ok. Pois, ou seja, consegues treiná-lo lá em tempo supersónico. Supersónico. E portanto ele quando sai já interage com o mundo real. Portanto, e isto é possível graças à tecnologia de Transformers e de LLMs. Portanto, todas estas coisas, isto vai ser uma bola de neve. Vai andar cada vez mais rápido. E portanto eu acho que não falta muito para as AIs andarem no meio de nós. Para termos um produtor finalmente. Pois, provavelmente não vais precisar de um produtor, né? A própria câmara vai se mexer ou vais ter um boneco qualquer, não faço a mínima ideia. Isso é bem difícil, estás a ver? Um gajo começar a pensar o que é que vai ser. Sim, e normalmente falhamos sempre. E estávamos a pensar o que é que vai acontecer aos podcasts, não é? Mas... Os podcasts? Eu acho que os podcasts vão continuar a acontecer. Tu fazes o podcast porque gostas de fazer o podcast. As atividades humanas vão continuar a acontecer. Tu vais continuar a fazer aquilo que tu queres fazer. Tu simplesmente vais viver num mundo de abundância. A não ser que olhes para o momento em que as máquinas tomam conta do mundo e destroem os humanos, né? Se nós não assumirmos isso, então nós vamos viver num mundo de abundância. Uma sociedade que é gerida por algoritmos inteligentes que conseguem alocar recursos de forma inteligente, deixa de haver escassez. Nós passamos a viver em abundância. Se vivemos em abundância e temos acesso a tudo o que queremos, o argumento é então não temos nada para fazer, então vamos todos morrer. Eu já considero que eu vivo num mundo de abundância. Estávamos a falar disso há pouco, não é? Foi o que tu disseste. Sentir-te assim, isso dá-te uma grande liberdade para tu poderes pensar nessas coisas. Então é por isso que eu tenho tempo para estar a discutir o que é que vai ser a sociedade daqui a 5, 10 anos. É por isso que nós na Camilo discutimos isso, que é para onde é que vai a nossa sociedade? Que tipo de produto é que vai fazer sentido no mundo onde existem AIs e onde há abundância? Que tipo de produto é que falta? O que é que nós podemos fazer para acelerar para esse futuro chegar mais rápido? É este tipo de discussões que te permitem. Portanto, quando houver abundância e as AIs estiverem em todo o lado, nós vamos ter mais tempo para pensar em coisas que realmente nos apaixonam e vamos descobrir coisas que nos apaixonam. Porque nós, como vivemos numa sociedade capitalista, somos escravos do salário, vivemos para o trabalho e não pensamos na nossa vida, nós sentimos-nos desconfortáveis quando nos dizem: não, mas agora não tens que trabalhar. Está aqui, podes fazer o que tu quiseres. Mas vais-me dar dinheiro? Não, eu não te vou dar o dinheiro, porque quando metes 5 milhões na mão de uma pessoa, logo começam ideias mirabolantes. Não, eu financio-te o que tu quiseres. O que é que tu queres fazer? Estás à vontade. Seja, financiar atividades e não... Tudo. O que é que queres fazer? Quero um jato. Ok, toma um jato. Quero um carro. Toma um carro. Quero viajar pelo mundo. Quanto tempo é que aguentas? Ok, vá, 2 anos. Toma, viajaste 2 anos pelo mundo. Voltaste. E agora? Vais fazer o quê? O que é que tu queres fazer? Mas para isso... É uma pergunta bem desconfortável. Pois é. Mas para isso é preciso que essa riqueza, essa abundância não fique concentrada em algumas pessoas, que é o que tem acontecido, não é? Claro. Nestes últimos anos. Tem acontecido porque nós não temos modelos que alinham os incentivos. Pois era o que que essas pessoas correm os riscos, nós queremos o salário garantido, né? Tu dizes às pessoas, olha, vou-te pagar um salário mais baixo, mas vou-te dar stock options. As pessoas dizem que não, né? Porque, mas em Portugal acho que particularmente pior isso, mas pior no sentido que as pessoas preferem muito mais salário do que stock options. Mas mesmo no resto do mundo eu diria que se calhar há uma tendência para negociar muito mais o salário do que as stock options. Porque é que tu achas que isso... Tem a ver com o risco que as pessoas estão dispostas a correr. E o risco que as pessoas estão dispostas a correr também está dependente do momento, das necessidades que as pessoas têm, né? Se eu disser assim, olha, bora criar todos um projeto em conjunto. Vamos criar... Olha, o Founder Tales, né? Isso significa que vamos durante 2 ou 3 anos trabalhar sem receber salário. Todo o dinheiro que conseguimos fazer vai ser para comprarmos câmaras e luzes e para fazermos distribuição. Vocês vão dizer, ok, bora.
vamos fazer, porque eu sei que vocês iam dizer que sim, porque é o que vocês fazem. Pá, mas eu preciso pagar a renda da casa. Claro. E preciso pagar comida, e preciso aqui, então tenho que ter um trabalho. Certo? As pessoas, para se poderem dedicar a correr os riscos, têm que ter as suas necessidades base garantidas. E é por isso que tu não podes chegar ao pé de uma pessoa e dizer: olha, vamos abrir aqui um café, toda a gente vem trabalhar à pala até a gente conseguir começar a ganhar dinheiro, e quando tivermos a ganhar dinheiro distribuímos igual entre todos. Ok, Tocha, mas quanto tempo é que isso vai demorar? É pá, 6 ou 8 meses. Mas 6 ou 8 meses eu não aguento, porque eu tenho que pagar as minhas contas. Então, no mundo da abundância, em que tu não tens que pagar as tuas contas porque está garantido pela sociedade que te consegue trazer isso, então tu já podes correr esses riscos. Mas aí depois há toda aquela questão do mérito, não é? Porque se há um mundo de abundância, como é que eu me distingo? Ou seja, eu tenho os meus custos pagos, mas eu quero viver numa casa melhor. Então? Pagam na mesma, mas toda a gente quer viver melhor e melhor e melhor. Então, arranja uma casa melhor. O mundo da abundância traz-te, repara, não é do género, não sei como é que estamos a imaginar, né? Então, o que eu imagino é o mundo onde tens garantidas todas as coisas que tu precisas para tu sobreviveres. Básico. Sim. Pá, e eu acho que a partida até vais ter garantido alguns luxos. Quase todos os luxos. Por que não? O que diz-me um luxo? Sei lá. Um luxo mesmo, tipo um jato, ter um jato. Isso não é uma coisa. Para que queres um jato? Eu não quero, mas há pessoas que se calhar querem. Não, mas conversa de maluco. Se quiseres um jato, deve ser porque queres ir viajar para algum sítio, né? Certo. Pá, se calhar vais e viajas para esse sítio. Estão jatos disponíveis, né? Provavelmente. Ou seja, no mundo da abundância tu tens acesso às coisas básicas. As coisas que são extra mile, provavelmente um jato, se calhar vais ter que, não sei, provar isso de alguma forma, mas criares algum negócio, criares riqueza de alguma forma para poderes ter isso, né? Mas se calhar num mundo de abundância, a escassez não gera luxo, portanto se calhar está resolvido na mesma. Por exemplo, mas o que eu acho é, tu não consegues correr o risco hoje, porque se tu não tiveres um salário, o que vai acontecer é que tu morres. Claro. Tipo, não tens comida, não tens abrigo, morres. No mundo da abundância, se tu não tiveres salário, tu sobrevives e estás ok, tens uma casa, estás bem. Portanto, tudo o resto é extra. Tu estás disposto a correr um risco diferente. Eu acho que as pessoas não correm risco exatamente por isto, porque é fácil dizer: mas então vem trabalhar comigo e não te pago durante 3 meses. E como é que eu sobrevivo? Né? E, portanto, por isso é que as pessoas não conseguem correr riscos. O Universal Basic Income. Sim. Não gosto muito dessa teoria. Mas como é que é diferente do que estás a dizer? Porque é forçado porque é dinheiro. É dar dinheiro. Ok. Tipo, eu não preciso de receber Universal Basic Income. Para que é que me vão estar a pagar? E aliás, se fizeres as contas disso, são números astronómicos. O que nós precisamos é de criar. Para que é que és o Universal Basic Income? Para comida. Nós temos que garantir as coisas básicas, que é um sítio para viver, acesso à internet, acesso a inteligências artificiais, acesso à educação, né? Acesso à alimentação, saúde, educação, já dissemos. Não são assim tantas coisas. Sim. Nós conseguimos garantir essas coisas. Para onde é que vai a humanidade? A questão é que nós estamos a pensar nessa humanidade com base nas coisas que nós temos hoje, mas essa sociedade é uma sociedade diferente da de hoje. O mindset das pessoas vai ser diferente. Acho que é uma ótima maneira de chegarmos à última pergunta. Não sei se te lembras de qual era a última pergunta. Não. Que era um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da Camiodal, neste caso, vamos pôr aqui o ponto. E que não foi, mas nós invertermos isto. Okay. E foi: quais é que são os conselhos que tu deste às tuas startups e que agora não estás a cumpri-los? O tal, olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Nenhum. Ou seja, estás a cumprir todos os conselhos que deste aos teus investidos? Sim, porque eu não dou conselhos diretamente estratégicos, eu dou conselhos de conceito. Mas podia haver conselhos que tu deste. Diz-me, vocês estão a pensar em alguns na vossa cabeça? Não tenho, por acaso. O único que tínhamos pensado era a tal questão de a Camiodal está a demorar muito tempo e normalmente ele defende: olha, põe um botão falso ou qualquer coisa do género. Imagina, qualquer coisa que tu se calhar na altura achavas que fazia sentido, até porque eu parto do pressuposto que tu não dás conselhos com os quais não concordas, mas não, que a tua visão mudou e agora já não concordas. Sim, podes dar conselhos e a visão muda. Escolhe um. Não sei se me lembro assim de nada assim relevante e interessante de repente. Pronto, então um conselho para a malta que quer chegar a esse mundo da abundância. Quer chegar à tua posição em que está livre para criar um projeto de vida. Não comeces por uma Camiodal. Não comeces por uma Camiodal. Então,
Eu só posso estar a fazer isto porque tenho outras coisas, né? Mas onde é que eles devem começar? Devem começar por garantir as suas necessidades básicas. Mas que é num emprego normal? Não estás a dizer para aceitarem o salário? Não, o salário, sempre com equity. Ou seja, o que é o ideal? É uma startup, salário mais não equity? uma startup. O primeiro negócio para quem está a começar, criar uma startup, o risco é elevado. Pode ser, depende de cada pessoa. Tu deves escolher aquilo que funciona para ti. Mas eu percebi pela tua pergunta, estavas a perguntar o caminho safe. Sim. O caminho safe não é o caminho safe, é o caminho que tu recomendarias a alguém para chegar à posição em que tu estás Mas isso hoje. eu tinha que estar a falar com a pessoa e perceber a pessoa, percebes? Eu não posso dar um conselho conselho tipo que se aplica a toda a gente. Se me dissesses uma pessoa, tipo uma pessoa que tem mais receio de correr risco, coisas assim, pá, monta um negócio. Esquece a cena das startups, monta um negóciozinho, pá, que fatura quê? 50, 60, 70 mil euros mês, né? Metes 3, 4, 5 pessoas a trabalhar para ti. Final do ano tens uma data de lucro, agarra nesse lucro e reinveste noutra coisa, ou reinveste nesse negócio, ou leva o negócio para um lado onde tu queiras estar a fazer. Descobre o que é realmente tu queres estar a fazer. Garante a tua pirâmide de Maslow, as coisas básicas, não é? Para que tu possas estar seguro que pelo menos epá, não vais ficar a viver na rua. Mas eu não tenho paciência para isso, que grande impacto no mundo. Mano, lança-te para uma startup, vai fazer. Ouve as pessoas que fazem startups, junta-te a alguém que esteja a criar uma startup com quem tu. Se queres fazer uma startup, junta-te a alguém que esteja a criar uma startup com quem tu te identifiques, aprende com ele 1, 2, 3, 4, 5 anos e a seguir vai e cria a tua. Pá, não sigas nenhuma receita de ninguém que te diga nada, meu. Tipo, é bem difícil dar conselhos nesse sentido, genérico. porque todas as vidas são diferentes. Claro. Né? A minha vida foi uma vida, a tua é outra, todos têm vidas diferentes. Acima de tudo é tipo, pá, não estejas, estou a fazer um marketplace de animais de estimação que é para vender isto, ganhar dinheiro e depois ir trabalhar em robôs espaciais, que é o que eu realmente quero. Então não faças esse marketplace, vai trabalhar em robôs espaciais. Né? Eu quero criar uma startup, mas nunca trabalhei numa startup, tenho algumas dúvidas sobre como criar uma startup. Vai trabalhar numa startup primeiro. Né? Eu não quero correr o risco de uma startup que isso é ou 8 ou 80, né? Mais perto, é mais zero, mais perto do zero. Então não trabalhes em startup, cria negócio, vai trabalhar no negócio, procura negócios que alinhem os incentivos entre os empregados e os donos do negócio, que não seja simplesmente receber um salário, que possas de alguma forma dizer assim, vai ao teu chefe diz, como é que eu posso, o que é que tu queres para a empresa, quais são os objetivos que tu queres que esta empresa atinja? Eu quero aumentar as vendas em X, então bora, se eu ajudar a aumentar as vendas, podemos indexar uma parte do meu salário ao aumento das vendas. Podemos encontrar aqui um modelo qualquer em que eu ganho mais se eu conseguir atingir determinados objetivos que são os objetivos que tu tens. Tem que ser os objetivos do dono da empresa, porque ele é que é o dono da empresa. Quais são os objetivos que ele tem? Tenham esta conversa com os donos, tenham esta conversa com as chefias, tenham esta conversa com a equipa, né? Procurem modelos que alinhem os incentivos, procurem ter equity se for possível. Não tem que ser equity hoje, pode ser equity daqui a 5 anos, pode ser equity daqui a 10 anos. Teres uma perspectiva de qual é que é o caminho, né? Procura estar a fazer uma coisa que realmente que tu gostes, e se não gostas, procura forma de mudá-lo. É possível, hoje em dia há tanta coisa para fazer, há tantas oportunidades, encontra uma forma de o fazer. Tem paciência. As pessoas não têm paciência. É tudo para amanhã. As coisas demoram, meu. Criar um podcast demora, criar uma empresa demora, criar uma marca demora, aprender, seja o que for, demora. Nós temos que dar mais tempo, nós desistimos muito rapidamente. Temos que dar mais tempo e experimentar mais vezes. E para mais 50 dicas como estas, podem comprar o livro do Bitol. Muito bem calado. Essa conversa de ter com os chefes de quais é que são os teus objetivos, eu acho que é uma conversa que é preciso muita coragem para ter, e é por isso que eu acho que também muita malta que não tem. Eu acho que há montes de chefes que estão mortinhos para que as pessoas tenham essa conversa com eles. Ok. A malta da Camidol tem equity? Mau era, claro. São todos founding team. Temos todos um plano e a seu tempo irei falar sobre o plano, mas é um plano altamente ambicioso e interessante. Fixe. E quando é que vai sair incentivos? O beta público? Em breve. É? Não é em breve, ainda vai demorar um bocadinho. Ok, acho que ficamos por aqui. Obrigado, Tocha. Muito fixe. Obrigado.